Boa noite, sejam bem-vindos, Jaziel, atriz Miriam, Paz, Leonina, Priscila, vamos que vamos, a nossa rainha vai já chegar aqui para nós fazermos uma live incrível da série Miss Brasil Forever. Estamos aguardando a nossa querida. Vamos chamar ela, ela já entrou aqui. Vamos homenagear Priscila Machado, nossa Miss Brasil Universo 2011. Oi! Boa noite, Priscila. Seja bem-vinda. Obrigada, a noite é bom. sua. Um prazer muito grande ter você na série Miss Brasil Forever. Todos os fãs aqui brasileiros já estavam aqui perguntando se ia ter mesmo a live. Eu digo, vai ter sim. E aí todo mundo agora está podendo conferir, todo mundo está chegando agora. E a gente já vai dar sequência nessa live maravilhosa com a sua presença, direto dos Estados Unidos, prestigiando nós aqui, né, o povo brasileiro, que somos seus fãs, assim. Muito obrigado, Priscila. Obrigada por ter dado essa ajustadinha no horário, que agora, para quem não sabe, agora eu sou mãe, então tenho uma pessoinha que depende muito de mim. Então eu tive que botar minha filha para dormir primeiro. E muito obrigada por ter dado esse espaço para a gente conversar. Eu nunca fiz uma live, então eu nem sei direito como que funciona. Eu vejo que tá todo mundo entrando ali. Sim, Olha, sim. eu não consigo ler de longe, tá? Ó, eu tenho que fazer assim e apertar o olho, porque eu tô sem óculos. Eu uso óculos. Eu já não enxergo quase nada. Mas muito Mas obrigada. eu digo a você, algumas coisas dos seguidores aqui, eu digo, ó, a melhor Miss Universo Brasil, né? Que emoção, Tiago, né? Olá, I'm from India, tem gente da Índia assistindo a sua live, Daisy Nunes, Olha, Daisy acabou de chegar, Miss Brasil Daisy, 86, quanto tempo! Ed Roberto, dando boa noite pra gente, de São Paulo. Se deixar, a gente vai ficar horas aqui só vendo o pessoal entrando, subindo, entrando, subindo. Ah, o Jaziel Brasil, fique à vontade, Ai, né? use óculos. Não, eu não posso usar óculos, porque, meu Deus. Flávia Cavalcante, Miss Brasil 89, presente Oi, na live também. Flávia. Gente, só as bonitas ali, ó. Daisy tá com saudades de você. Nossa, muito tempo. A Jéssica. Oi, Jéssica. Jéssica é a linda. Tem muita gente que eu dei uma sumida, pra quem não sabe, né? Eu dei uma sumida. Olha, o melhor furacão que o Brasil já teve. Tá aqui, ó. O melhor furacão que o Brasil já teve no Miss Universo. Olha isso, gente. Que responsabilidade. Aí, Patrícia, Flavinha dizendo, oi, Priscila. Oi, Flávia. Oi, Jaziel. Oi, Léo. Tem tanta gente entrando. Olha eu apertando o olho de novo. Então vamos lá. Vamos lá, que a gente tem muita coisa aqui para você falar, Priscila. Bora. É uma live comemorativa aos 10 anos do seu reinado como Miss Brasil 2011. E que 2011 está logo ali na esquina. A gente vai trazer ele aqui agora para a gente se recordar um pouquinho. Vamos esquecer que estamos em 2021 e vamos para 2011. Então vamos lá, Priscila. A Ana Souza do Acre, ela pergunta para você, você nasceu no Rio Grande do Sul, em que cidade? Eu nasci em Canoas. Canoas é uma cidade, assim, colada em Porto Alegre, região metropolitana de Porto Alegre. Eu nasci e cresci lá. Minhas irmãs também, minha família, meus pais praticamente viveram a vida inteira lá. Então, é uma cidade que é bem grande. Eu acho que Canoas deve estar com uns 400 mil habitantes, mais ou menos. Mas por ser muito perto de Porto Alegre, quando eu cresci, nada acontecia em Canoas. Assim, tudo era em Porto Alegre. O legal era ir para Porto Alegre, o legal era fazer em Porto Alegre, a cidade grande e tal. Mas eu sou de Canoas, para quem não sabe. Canoas, tem muita gente que confunde com Canela. Canela é na Serra, que é turístico. Mas Canoas, assim, se duvidar, as pessoas elas saem de Porto Alegre e entram em Canoas e não percebem de tão próximo que é. Ah, tá certo. É como aqui, Recife e Olinda, são cidades coladas, assim. Você está numa cidade e você avista a outra, assim, lá do outro lado, assim. É bem, Canoas é bem pertinho. bem perto.
Olha, a Carla Mendes, de São Paulo, ela diz: com apenas 14 anos, você venceu o concurso de modelo promovido pelo Caderno Dona, do jornal Zero Hora, e foi capa de suas edições. Conte para nós sobre a sua emoção ao vencer este concurso e quais países você trabalhou como modelo a partir de 2001. Eu ganhei o Dona da Capa, é o nome do concurso. Eu tinha 15, na verdade, mas eu estava bem no início da minha carreira. E foi muito... Era um concurso que todos os anos... Peraí que entortou aqui. Que todos os anos loiras de olho claro venciam. Então, quando eu participei porque eu estava começando na minha carreira de modelo. E era um concurso, na época, que ajudava muito na carreira, assim, quase que deslanchou. É um jornal muito grande, é um jornal que todo mundo no Rio Grande do Sul lê. Eu acho que eles também cobrem Santa Catarina. Tem alguém que não para de me ligar, não sei quem é. Então, assim, foi muito legal, porque eu não estava esperando de forma nenhuma, porque eu não era o perfil do concurso. Eu até postei uma foto esses dias, eu tava tipo com cabelinho Chanel, de franja. Não era nada do perfil. Aí quando eu ganhei, foi muito legal, porque para minha carreira, assim, para quem tá começando, tão jovem, foi assim muito importante. Foi o que deslanchou, ajudou a deslanchar a minha carreira no início, sabe? Principalmente regionalmente. O concurso era muito legal, o concurso as pessoas gostavam de assistir, passava na TV Com na época. Então, foi muito bom. Aí, a partir desse concurso, eu comecei a trabalhar bastante. Eu comecei a trabalhar com marcas legais lá no Sul, com fotógrafos. Como qualquer concurso de modelo, de beleza, tu é vista. Então, tu te torna interessante para o mercado. E foi que nem o Miss, assim, um ano, e daí no próximo ano outra pessoa vencia. Mas foi um ano que eu trabalhei muito, que lá no Sul todo mundo começou a me conhecer. Então foi ótimo. Eu acho que esses concursos eles são muito válidos para pegar experiência, para aprender, principalmente quando tu é muito nova, não sabe ao certo como que funciona, o que deve fazer. Ter essa porta que se abre é muito importante. E eu também tive na época a sorte de conhecer o Marcelo Sois, que a gente é o coordenador do Miss Rio Grande do Sul. Eu conheci o Marcelo lá atrás, o Marcelo me conhece há 20 anos. Tem muita gente que não sabe disso, que acha que a nossa amizade é de 2 anos atrás. A gente se conhece há 20 anos e a gente sempre se encontrava. Então, é uma coisa assim que não só a parte do trabalho, mas também a parte pessoal me acrescentou muito. Aí de lá para cá, uns 15 anos, eu fui para o Rio de Janeiro, uma época, morei no Rio de Janeiro com o Serginho Matos, na agência de lá. Aí voltei para o Sul para estudar. Com 19, com 18 eu voltei a morar mesmo no Rio de Janeiro. Aí com 19 eu fui para Itália. Aí fiquei um tempo fazendo uma temporada na Itália. E depois de 2 anos, acho que eu tinha 21, mais ou menos 20, 21, eu fui para a Coreia do Sul. Trabalhei na Coreia do Sul também, que é um mercado que para mim foi muito complicado. Porque quando eu fui para lá, eu emagreci muito, então eu não conseguia trabalhar porque eu estava magra demais, por causa da ansiedade, do nervosismo. Mas foi ótimo. Quando eu fui para Milão, eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha, trabalhar na Alemanha um tempo. Eles gostam muito de brasileira lá. E aí, depois disso, eu viajei mais questão turística mesmo do que a trabalho. A Deise acabou de perguntar para você se foi um start na sua carreira, esse concurso que você Foi, venceu. sem dúvida, porque eu fui descoberta por uma olheira quando eu tinha 14, na saída da escola. Tava saindo da escola, daí ela parou. Durante a tarde, ela ligou para minha mãe, marcou e eu fui na agência. E aí é book embaixo do braço e correr atrás, e fazer teste, etc. Então, quando tu tem essa oportunidade de participar de um concurso que é voltado para encontrar modelos, porque a modelo é um pouco diferente do concurso de beleza, e principalmente lá atrás era bem diferente.
Então, imagina, eu com 14, 15 anos, eu nem poderia participar de um concurso. Então, era bom por isso. Era uma forma de lançar uma modelo no mercado. Tipo, fiquem de olho nessa menina, sabe? Então, para mim, foi onde começou, de verdade. Por mais que eu já tivesse feito alguns trabalhos quando eu tinha 14 anos, tudo, mas com 15, quando eu venci o concurso, foi que as coisas começaram a dar super certo. Ah, tá certo. Priscila, a Eline Augusta, de Altinho, Pernambuco, ela pergunta quantas campanhas você participou no início da sua carreira de modelo? Nossa, Várias? é, é difícil. Muito, assim, porque tem épocas que são épocas de temporada, que é quando mais tem trabalho. Tem desfile, tem foto, todo mundo tá fazendo campanha, todo mundo tá lançando coleção nova. Então, se pega uma temporada boa, trabalha quase todo dia. Muito, assim, muito trabalho. Eu tenho, na casa da minha mãe, eu tenho uma mala com os trabalhos que eu consegui pegar. Que eu consegui pegar o catálogo do cliente, que eu consegui angariar alguma coisa. E é uma mala enorme, cheia de coisa. Fora as que eu não consegui. Então, eu imagino que tem algumas centenas de trabalhos aí. Em 20 anos, né? Porque eu trabalhei 20 anos. Eu me aposentei ano passado. Exatos 20 anos de trabalho. Ah, certo. A Gláucia Santos, do Paraná, ela pergunta: é verdade que você fez 3 cirurgias plásticas para participar dos concursos de beleza? Em que momento? Eu fiz. O que aconteceu foi que eu participei 4 vezes de concursos. Então, na última vez, que era quando eu estava com a idade limite, primeiro foi para o Miss Rio Grande do Sul. Eu coloquei implante de silicone e eu fiz uma lipo, porque eu tinha umas gordurinhas que eram assim bem localizadas e elas não sumiam por nada. E eu malhava, eu treinava, eu fazia de tudo e não sumia. Aí eu fiz pro Miss Rio Grande do Sul de 2011. Aí quando eu venci, aí a gente começou a afinar, a parar as arestas, o máximo que deu. Aí a gente decidiu, ó, acho que tem que fazer um nariz. Aí eu fiz o nariz também. Fiz todas as minhas plásticas com o Dr. Denis lá em Porto Alegre, que é maravilhoso, assim. Nossa, eu me arrependo de não ter feito antes. Mas para mim, assim, ajudou muito na questão do concurso, não só pelo visual, mas também pela minha autoestima. Eu me senti muito mais confiante, porque antes eu me sentia muito magra, eu achava que eu era muito miudinha, daí vinham as gurias, as candidatas, um corpão, todo mundo, sabe aquele corpão de concurso? Eu falava assim, gente, eu nunca, nem que eu malhe a vida inteira, eu vou conseguir ter esse corpo. Mas o Dr. Denis me ajudou bastante. Entrou outra rainha aqui, a Maria Cláudia Barreto, a Miss Brasil Beleza Internacional 2006, Oi, na Maria, nossa live. como tá? A gente tem um monte de mensagem aqui, ó. É, Gente, avisem nos grupos, nos outros Instagrams, avisem que a gente tá aqui na live para as pessoas virem aqui assistirem. Priscila, o Giovanni Becker, seu conterrâneo do Rio Grande do Sul, ele pergunta para você: Priscila, antes de você ser Miss Brasil, você tentou várias vezes ser Miss, inclusive uma vez no estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria de saber desde quando surgiu essa vontade em ser Miss e por quê. Qual foi a Miss que lhe serviu de inspiração e você teve algum tipo de planejamento? Nossa, então vamos começar. Vamos por partes. Tentei 4 vezes, 3 no Rio Grande do Sul e uma Rio de Janeiro, porque eu não sei como que tá o regulamento hoje em dia. Mas na época o regulamento exigia que a candidata morasse no lugar, no estado ou na cidade por pelo menos 6 meses. E como eu já tinha morado anteriormente no Rio e foi uma cidade que eu trabalhei sempre muito bem, eu resolvi voltar para lá. Então eu fiquei esse período que o regulamento exigia. Tentei o Miss Rio de Janeiro, eu ganhei Miss Cidade do Rio de Janeiro. Aí fiquei entre as 8 finalistas do Miss Estado do Rio de Janeiro. E aí eu acabei voltando para o Sul e tentando mais uma vez. Eu tentei diversas vezes porque uma que eu acreditava que eu tinha condição de vencer e outra porque eu tinha uma meta muito clara na minha cabeça. E o que aconteceu foi que em 2007 a Carol Prates venceu o Miss Rio Grande do Sul. E eu e a Carol, a gente começou como modelos muitos anos atrás, assim. Quando ela tinha a mesma idade que eu, acho que a Carol talvez seja um ano mais velha, mas a gente começou junto como modelo.
Uhum. Quando eu vi a Carol vencendo, eu falei, nossa, talvez eu tenha uma chance. E eu queria muito, na época, fazer faculdade de engenharia. E o prêmio do Miss Rio Grande do Sul era uma bolsa na faculdade. Isso que eu acho que é muito legal dos concursos, que deveria ser recuperado, sabe? Essa questão da oportunidade de estudo, não só a oportunidade de ser uma pessoa famosa, mas é também importante. E eu lembro que eu queria muito, eu falei, nossa, imagina se eu vencer esse concurso, eu vou conseguir fazer a minha sonhada faculdade de engenharia. Só que aí o que acontece é que conforme tu começa a te envolver no concurso, participar, vai pegando gosto, aí tu vai conhecendo todo um outro universo que é muito diferente do universo da moda. Então eu comecei a pegar gosto. Eu comecei a achar legal aquilo, daí eu comecei a almejar o Miss mesmo. Que daí foi quando eu comecei a participar, assistia a minha derrota, digamos assim. Aí via, não, olha, fulana que ganhou fez assim, assim, assado. Olha que bonita essa menina, que legal aquilo, que legal isso. Um exemplo é o primeiro Miss que eu participei, foi o Miss Rio Grande do Sul 2008, que a Natália André venceu. Mas eu lembro que a Elisa Justo, eu não lembro a cidade dela, mas Elisa Justo é o nome dela. Eu lembro que me marcou bastante. Ela tinha uma classe, uma elegância no desfilar. E eu falava, gente, é isso que é o desfile de Miss. Porque eu era ainda muito aquela coisa modelo, toda tentando ser descolada. E ela tinha uma coisa, assim, desfilando. Ela ficou, acho que até entre as cinco nesse ano. Ó, o Aícer Marques está dizendo aqui que você é a verdadeira Miss Universo 2011. Não, a verdadeira Miss Universo, gente, é a que vence. É, não adianta a gente querer outras. Eu fico feliz com esse carinho, eu adoro. Mas a gente também tem que ver que tem outro trabalho por trás, né? Tem uma pessoa que batalhou muito. Aí, Sim. até me esqueci das outras perguntas. Quais eram as outras perguntas? Olha, que você estava falando do retorno para o concurso, que você ia participar. Você Ah, perdeu e ia voltar ao aí eu concurso. ficava assistindo, eu assistia, daí eu falava, ah, ó, isso que eu errei, isso que eu posso melhorar. E foi assistindo, reassistindo, que eu comecei a aprender muito. E eu acho que na época também, a maioria das gurias tinha muito como uma musa ou como uma meta a Natália Guimarães, porque ela tinha ficado em segundo lugar e tudo mais. Então, ela foi um nome que apareceu muito. Mas a Elisa, para mim, do Miss Rio Grande do Sul, foi uma pessoa que me marcou muito, muito mesmo. Tá certo. O Luiz Henrique, do Mato Grosso, ele diz, como foi que surgiu o convite para você participar do Miss Canoas em 2008 e representar a cidade no Miss Rio Grande do Sul 2008, quando alcançou a classificação entre as 15 semifinalistas? Olha, se eu te falar que eu nem lembro direito, mas eu acho que eu procurei a coordenação para participar, porque eu achava na época. Porque lembrando, né? Eu vim do meio da moda, mercado da moda, então eu nem sabia como que funcionava direito o concurso. Então eu acho que eu entrei em contato com o Evandro Razi, perguntando para ele como que fazia para participar do Miss Canoas. E aí ele me passou o contato do Lanei e do Bebeto, que eram os coordenadores na época. E aí eu participei do Miss Canoas, tudo mais. Aí em Canoas, na época, era um pouco diferente. Cada candidata tinha uma empresa que patrocinava, que ajudava. E todo mundo colocava o evento junto. Então, eu tenho quase certeza que fui eu que entrei em contato com o Evandro. E daí ele me passou. Porque eu achava que eu só poderia participar por Canoas. Eu não sabia. Eu achava que só participava pelo lugar que tu nasceu e pronto. Eu sei. Ó, a Júlia Lima, de Minas Gerais, ela diz, em 2010 você participou do Miss Porto Alegre e obteve a segunda colocação. Quando, então, recebeu o convite para representar a Uruguaiana, no Miss Rio Grande do Sul, sendo finalista. Você foi você quem decidiu retornar aos concursos ou atendeu a pedidos de familiares e amigos? Eu que resolvi voltar, porque eu ainda tinha essa meta e eu via que eu tava chegando cada vez mais perto. No Miss em 2008 eu fiquei entre as 15. Aí no Miss 2010 eu fiquei entre as 5. Aí eu fui pro Rio de Janeiro, fiquei entre as 8. Então eu via que cada passo que eu tava dando eu tava mais próximo. Então eu comecei a sentir que eu tava fazendo alguma coisa certa. Mas eu voltei por questão de meta mesmo, de botar na cabeça que eu ia continuar tentando até ou eu conseguir,
ou eu não poder tentar mais. E Tá daí eu fui certo. tentando. E a questão do Miss Porto Alegre foi daí quando eu aprendi que eu poderia participar por outra cidade. E quem participava do Miss Porto Alegre já estava avisado que a primeira, a vencedora seria Miss Porto Alegre e a vice iria ser indicada por alguma outra cidade que não tivesse candidato. Aí por isso que eu acabei representando o Uruguaiano. Tá certo. Ó, o nosso querido Henrique Fontes, diretor do Miss Brasil Mundo CNB, entrou na nossa live agora, está Ai, aqui oi, conosco. Henrique, quanto tempo! Eu fui num concurso do Henrique maravilhoso lá em Bento Gonçalves. Foi muito legal. Olha, a Ah, Bia tá ali também. Oi, Bi, Marcelo, o Fábio. O Fábio é meu amigo lá de São Paulo. Esse povo todo tá entrando porque faz séculos que a gente não se vê. Eu tô morando aqui tem mais de um ano. E eu não ah. vejo ninguém. Não vi mais ninguém, assim. Ah, que ó. Mate a saudade dos nós, dos brasileiros aqui essa noite. Boa noite brasileira para você. O Henrique está em contagem regressiva. Daqui a 14 dias vai ser a eleição da Miss Brasil Mundo 2021, né? Dia Ele já tá na 19. atenção do Miss Supra, né? O Supra tá Isso. acontecendo agora, então ele já tá Já Esse tá na... mês ele está correndo muito com os concursos. Mas ele tá bem, ele tá muito bem de candidato, né? Vamos Tá, combinar. tá. Olha, o Ed Roberto, jornalista de Campinas, São Paulo, ele diz: uma curiosidade. As Misses Gaúchas, Eveline Schroeter, Miss Brasil Universo 80 e Adriana Alves de Oliveira, Miss Brasil Universo 1981 e Miss Brasil Mundo 1984 venceram o Nacional representando o estado do Rio de Janeiro. Elas foram a sua inspiração para concorrer também no Miss Rio de Janeiro 2010, quando você chegou às 8 semifinalistas? Não, na verdade não, porque eu tava vendo que a minha idade estava chegando no limite. E como eu comecei a aprender, entender as regras e tudo mais, eu fiquei sabendo dessa regra que exigia 6 meses de moradia na cidade ou no estado. Aí eu acabei tentando o Rio de Janeiro, porque para mim eu já estava querendo ir para lá a trabalho. Então eu fui para lá, comecei a trabalhar como modelo normal, como eu já tinha ido em outras ocasiões. E eu estava trabalhando normal e esperando a data do mês Rio de Janeiro. E aí foi quando eu entrei em contato com a coordenadora do concurso e ela me falou: olha, a gente está com data marcada para minha cidade do Rio, se tu quiser tentar. E daí eu tentei, venci. E daí eu fui para o Miss Estado do Rio. Mas eu fui mais pela questão de encontrar saídas e opções dentro das regras do regulamento do concurso. Ah, certo, certo. A Solange Silva, do Pará, ela pergunta, Pri, você é inteligente, lindíssima, e se apresentou nos concursos de belezas com medidas perfeitas, 1,80 m de altura, 90 centímetros de busto, 60 centímetros de cintura e 90 centímetros de quadris. Houve muita dedicação e rigor na sua dieta para manter essas medidas perfeitas? Houve muito trabalho, com certeza, mas essas medidas, eu não sei ao certo. Essas medidas, elas não são exatas. O pessoal da coordenação que enviou essas medidas e acabou ficando, e acabou indo para o site do Miss Brasil, e foi. Eu não tinha exatamente as duas medidas. Eu tinha um pouco mais de cintura, um pouco mais de quadril, mas com certeza dá muito trabalho, porque que nem eu tava falando, eu sou muito magra. Então, na época do concurso, eu tive que malhar para ganhar perna, para ganhar bumbum, para ganhar curva. Então, foi bem puxado. Foi complicado porque é difícil ganhar massa muscular, assim. Quem treina, quem, né, vai para academia toda hora sabe que é bem difícil, assim, é bem complicado. Mas quem me dera, 1,80 de altura tá correto. Só as medidas que estão um pouquinho apertadas. Tá certo. Olha, a Diana Vieira, do Espírito Santo, ela diz, em 2011 você volta ao Miss Rio Grande do Sul e participa pela terceira vez no estadual, realizado no Barra Shopping, em Porto Alegre, no dia 4 de dezembro, representando a cidade de Farroupilhas, e vence 29 candidatas pré-selecionadas, recebendo a coroa de Miss Rio Grande do Sul 2010, da Miss Rio Grande do Sul 2010, Bruna Jaroszewski. Ser persistente é um dos seus pontos fortes, Priscila? Eu sou muito persistente, eu sou bastante teimosa também, acho que a teimosia entra um pouco aí, mas eu sou muito perseverante.
Eu, por mais que tenham momentos que eu sinta que eu tô um pouco derrotada, ou que não deu certo, mas eu sempre acabo respirando fundo, levanto a cabeça e persevero e vou lá e tento de novo, porque eu sempre tive muito claro na minha cabeça que das, sei lá, por exemplo, 29 ou das 60, ou de, alguém tem que ganhar. Então, por que não eu? Por que não eu estudar e pesquisar como que funciona isso? Foi mais ou menos isso que eu fiz em toda essa trajetória de participar, uma vez tentar de novo. Eu me estudei, eu assistia os concursos que eu tinha participado, como que eu tinha me saído, onde que eu poderia melhorar, o que que eu tinha errado, o que que eu tinha feito de bom. E assim eu fui botando junto essa nova imagem que foi a que aconteceu no Miss Rio Grande do Sul em 2011. Eu acho que também teve muito da questão de ser a minha última oportunidade. Eu acho que aí eu acabei indo com tudo, sabe? Fui com sangue no olho, fui super focada. Tá, tem que ganhar peso, vamos ganhar. Tem que diminuir, vamos diminuir. Tem que, sabe, colocar silicone, vamos colocar silicone. Eu acho que eu fui muito focada nisso. Sempre, obviamente, respeitando os meus limites pessoais, os meus limites físicos. Mas, assim, sempre muito focada, sempre correndo atrás, sempre batalhando, sem esmorecer também. Porque eu acho que isso é importante, né? Principalmente em concurso, que é muito complicado. A questão da Sim, competição, do julgamento, cuidar muito da cabeça, isso é importante também. sim, sim. A Márcia Andrade, de Goiás, ela diz: o Miss Rio Grande do Sul 2011 foi apresentado pela saudosa Miss Brasil 2004, Fabiane Niclotti, e pelo jornalista Felipe Vieira. Vocês ficaram amigas ou você já era uma amiga? Ou você já era amiga da Fabiane? Eu conheci a Fábio de vista, assim, de eventos, de oi, tudo bom? Mas eu nunca tive muita proximidade, assim, a gente nunca chegou a ser amiga, até porque, principalmente na época do concurso, os apresentadores acabam ensaiando em horários diferentes. O único contato que a gente tem com os apresentadores é praticamente no ensaio geral, que é no dia da final. E não tem muita troca, porque eles estão lá, desculpa, estão lá fazendo um trabalho também, então eles estão bem focados na parte deles. Mas todos os encontros que eu tive com ela, assim, ela tem uma luz que é muito dela, sabe? Ela tinha uma coisa que é muito forte, assim. Sempre foi super agradável, super educada, é uma mulher linda, assim, maravilhosa. Então, eu acho que é questão mesmo de ser foi um momento, assim, um momento que ela estava numa outra, estava lá para apresentar num outro foco e eu estava lá como competindo como candidata, então acaba que ela nem tem como dar muita atenção, né? A pessoa que apresenta nem tem como dar muita atenção só para uma candidata, porque senão sempre fica aquela conversinha, né? Ô, Pri, o Carlos Brito, da Bahia, ele está perguntando aqui: você está casada? Você continua exercendo o trabalho? Eu tô casada, ó, gente. Deus me honrou, tô casada, olha. Casada faz um ano já, mais de um ano que eu tô casada. Meu marido é americano, por isso que eu moro nos Estados Unidos. Ele é da Geórgia, sul dos Estados Unidos. E eu não tô mais trabalhando como modelo, eu me aposentei no ano passado. Eu já estava há uns 2, 3 anos diminuindo o ritmo um pouco. Eu estava trabalhando com processamento de dados na Unicinos, que é uma faculdade lá do Rio Grande do Sul. Eu trabalhava no marketing com eles, na programação do site da universidade. Então, eu estava já começando essa transição de parar de ser modelo. Mas no ano passado, antes de eu vir para cá, eu fiz meu último trabalho como modelo, fiz uma campanha para uma marca lá em Passo Fundo. E aí eu me aposentei de vez. E aí depois eu vim para cá, eu não, na verdade, eu não planejei vir para cá no ano passado. Eu vim para visitar o meu marido, que na época era só meu noivo. Só que como aconteceu a pandemia e tudo mais, aí a gente casou e porque senão acho que talvez a gente até agora não poderia ter se encontrado. A gente casou, engravidei e o resto é história. Certo, vamos que vamos. Priscila, o Charles Viana de Pernambuco, ele diz: no Miss Rio Grande do Sul 2011, você venceu e foi top 2 com a Raquel Benetti, que representou a cidade de Sapiranga e que também já havia participado de outras edições do Miss Rio Grande do Sul.
Ficaram amigas? Você está em contato com as meninas do Miss Rio Grande do Sul 2011? Eu não tenho contato. Eu cheguei à conclusão de que eu sou uma pessoa péssima para manter contato com as pessoas. A questão da Raquel, a gente não ficou muito próxima durante o concurso, porque tinha muito burburinho e muito a história de que eram as duas favoritas. Então se criou quase que um duelo. Apesar de ter várias gurias maravilhosas que com certeza estavam ali para competir também, mas tinha um pouco esse burburinho nos fóruns, nos grupos, tinha um pouco disso. Então, eu acho que inconscientemente, eu e ela, a gente se colocou um pouco de lados opostos, assim. Nunca aconteceu nada, a gente nunca se desentendeu, nunca teve nada demais. Eu acho que é a questão da competição mesmo e do calor do momento, porque eu tava ali focada para vencer, ela tava ali focada para vencer. Então, acho que não só nós duas, mas todas as outras gurias também, tá, né? Todo mundo tá lá, quer vencer. Mas eu acho que acabou se criando um pouco desse duelo, que acabou não permitindo muita proximidade entre a gente, mas também nunca teve nenhum problema, nunca. Não vão inventar agora uma coisa que a gente não se gosta, porque isso não existe. Foi só uma Ah, questão da competição mesmo que a gente não teve é o vontade. momento, né? É o momento da competição. Exato. Olha, o Josiel Brasil da Paraíba, ele pergunta, ele diz, o concurso Miss Brasil Universo 2011 foi realizado pela Band em 23 de julho no espaço Tom Brasil, com a apresentação de Adriana Galisteu e Naila Micharif. Conte para nós sobre os passeios, ensaios, bastidores do Miss Brasil. Os bastidores do Miss Brasil, olha, eu fui com sangue no olho, porque né, pensa se era a minha última chance no Miss Rio Grande do Sul, imagina tendo a oportunidade para Miss Brasil. É muito cansativo. Isso acho que todas as gurias falam e acho que nunca vai ser o suficiente. É muito cansativo. É ensaio, tem que gravar nos lugares. Uma coisa que eu acho que as pessoas não sabem é que quando a gente vai, quando vocês veem, por exemplo, ai, visita o spa, e daí as gurias estão lá, né, fazendo massagem. A gente não fez aquela massagem, a gente não passou o dia no spa. A gente foi lá, gravou o que tinha que gravar e foi para a próxima. Então, assim, tem muito trabalho a ser feito nos dias do concurso para montar aquele show e para montar aquele programa para televisão, com todas essas visitas, os jantares, os almoços e tudo mais. As gurias que participaram de concurso com certeza sabem do que eu estou falando. Então é uma correria. E o Miss Brasil, na época, eles colocavam uma equipe de maquiagem e de cabelo à disposição para as gurias retocarem, para as gurias terem alguma ajuda. Eu me arrumava sozinha. Então, eu acordava tipo 5 da manhã para desinchar, porque ficou muito inchada. Acordava às 5 da manhã, aí faz babyliss nas faixas. Eu usava 4 faixas de cabelo. Faz babyliss na faixa inteira, e faz toda aquela maquiagem, aquele olho preto, e bota cílios, e se arruma, e se monta. E daí tem todo aquele dia de eventos, de ensaio, porque tem que ensaiar muito. Quem assiste na televisão vê que parece, nossa, super fácil, super simples. Mas se parece fácil é porque a gente suou muito, ensaiou bastante. De bastidores, eu acho que a única coisa que aconteceu foi duas candidatas, que eu não vou citar nomes, duas candidatas que eram quase que favoritas e elas ficaram super grudadas durante o concurso. E algumas das outras gurias acharam assim um pouco estranho esse grude delas. E aí, no dia da gravação do traje típico, que tinha traje típico na época, o traje de uma delas começou a desmontar. Ela tinha um costeiro e o costeiro começou a desmontar. E a amiga, vendo aquilo, não se mexeu, deixou a outra se desmontar toda. Aí todo mundo ficou super chocado, assim, todo mundo, nossa, mas elas não eram amigas, amicíssimas. Então, assim, eu fui muito focada, sabe? Eu fui muito focada para vencer. Obviamente, fui educada e fui o melhor possível com as outras meninas, mas o meu foco lá não era de fazer amizades para minha vida inteira. Tive pessoas que ficaram muito próximas, tive a Aline de Rondônia, a Jaque do Tocantins,
sabe? Sempre tem meninas que ficam próximas. Infelizmente, eu não consegui manter contato com elas, porque eu sou péssima de manter contato com as pessoas. Mas acho que essa seria a única fofoquinha, assim, de bastidor. Mas fora isso, era muito cansativo, porque eu ia dormir por volta de 1 da manhã, 2 da manhã, e às 5 da manhã eu já estava em pé de novo. Porque pensa, se montar toda já é difícil, se desmontar é tão difícil quanto. Mas vale a pena porque são só alguns dias. Acho que Miss Brasil foram 2 semanas. Então são 2 semanas que eu não dormi quase nada, mas que mudaram a minha vida. Ainda de bastidores, diz aí para os nossos seguidores, como foi que você me conheceu lá no Miss Brasil? No café da manhã? No café da manhã, tirando foto com as meninas. E aí, tu veio tirar uma foto comigo e eu tive que falar com o meu coordenador, uma coisa assim, não é? Foi. 10 anos atrás, meu Deus, o tempo passa. Exatamente. Eu mandei elas, todas as fotos eu mandei para você, viu? Guardei 10 anos essas fotos, mandei meu acervo todinho que eu tinha para você. Eu preciso guardar essas coisas para mostrar para minha filha depois. Pri, o Douglas Velhos, ele mandou essa pergunta para você. Como tu, Priscilas, caso tu, Priscilas, não tivesse na disputa do Miss Rio Grande do Sul e do Miss Brasil 2011, quem seria a tua favorita nesses 2 certames? Nossa. Aí é difícil porque entra primeiro as fotos, né? Que tu vê pelas fotos aí tu fala, nossa, que maravilhosa. E depois tem eu ver pessoalmente. Eu acho... Gente, vai ser difícil. Eu acho que na época do Miss Rio Grande do Sul, eu acho que no Miss Rio Grande do Sul, a Raquel era que eu me sentia mais ameaçada, assim, eu acho que era uma das favoritas, sem dúvida. A Janaína Andrade também, que acabou ficando no top 5, que era Miss, acho que ela era Miss Porto Alegre na época. Eu sempre achei ela maravilhosa, ela foi garota verão, então assim, ela tinha super corpaço. No Miss Brasil, a Miss Ceará, na época, eu não lembro o nome dela, se alguém lembra o nome dela. Como é que era o nome dela, Miss Ceará do meu ano? Gente, me fugiu. Mas ela era muito linda, ela tinha um sorrisão, assim, e o nariz dela encaixava no sorriso, era uma coisa bem bonita. Alguém lembra? Deixa eu ver se alguém lembra. Vamos ver se os seguidores dizem aí. Evandro, eu fiquei sabendo da Janaína, bem triste. Ali, ó, o Will. Ai, o Will! Anastácia. O Will é maravilhoso, tá vendo? Tudo. O Will é a Missiclopédia. Ele sabe tudo de Mundo Miss. Anastácia Duarte, isso aí. A Anastácia era uma das que eu achava mais maravilhosa, assim. Eu achava que, nossa... E ela tinha uma cor de pele, assim... Ai, ela era muito bonita. Eu acho que essas seriam, para mim, as mais fortes na minha época. Tá certo. Olha, a Aurelina Marinho, da Bahia, ela pergunta para você, como foi a sua emoção ao chegar ao top 2 do Miss Brasil Universo 2011 com a Gabriela Rocha, Miss Bahia? Foi muito legal, assim, para mim, porque eu lembro que naqueles segundos, assim, antes do resultado, eu lembro que eu tinha muito medo de chegar ali em segundo e eu, nossa, não vencer, daí eu ia ficar muito frustrada. Mas ao mesmo tempo eu olhava pra Gabi, assim, a Gabi é mais. Eu sou bem alta, mas a Gabi é mais alta que eu. Eu falava assim, nossa, essa mulher tem muito portezão, assim, de ser, sabe, aquele mulherão que chega e preenche e tal. Mas ao mesmo tempo, eu tava muito confiante no meu trabalho, sabe? Eu tava muito confiante no trabalho que as pessoas por trás de mim fizeram também. Porque eu não cheguei lá sozinha, por mais que a cara que tava lá era minha, mas eu tinha muita gente por trás de mim. Eu tinha a pessoa que cuidava da minha alimentação, eu tinha a pessoa que cuidava do meu treino, eu tinha uma pessoa que cuidava da minha maquiagem, eu tinha uma pessoa que me ajudava com as roupas. Sempre, nenhuma candidata ela consegue subir sozinha. Ela precisa de suporte, ela precisa de uma equipe para tudo, assim. Quem pensa que vai subir sozinha vai cair muito fácil. Precisa de toda uma rede de suporte, precisa também de muito suporte emocional, principalmente hoje em dia com a questão das redes sociais, que nossa, assim, tá uma coisa muito doida. Tem que ter um suporte, sabe? São muitas pessoas que lá atrás acreditaram em mim. É muito importante lembrar sempre disso. O Evandro, que foi meu coordenador, que acreditou em mim, que me apoiou.
O Thiago, que era a pessoa que cuidava do meu cabelo, da minha maquiagem na época, que também acreditou em mim, que pegava junto. A minha personal na época, eu esqueci o nome dela, olha que horrível, 10 anos também, né? Mas eu tinha uma personal que, tipo, super me apoiava, que me ajudava um monte. A Magic Ten, na época, que eu nem sei se a Magic Ten ainda existe lá em Porto Alegre, tá? Mas era um lugar que eu fazia o meu bronze. Olha o Evandro acabou de chegar na live. Olha ele, viu? Então, assim, são várias pecinhas da história, sabe? Eu não posso chegar aqui e falar eu que venci. Não, é o Dr. Denis que lá atrás também, quando eu sentei na frente dele e falei, olha, eu quero participar do concurso. Ele falou, nossa, vamos lá. Então, assim, são muitas pessoas que acreditam no sonho contigo e que quando tu tá lá, a sensação é de que, assim, nossa, eu não tô sonhando isso sozinha, eu não tô correndo atrás disso sozinha. Então, tem que dar certo, sabe? Agora é a hora. E acabou dando certo, viu? É. Priscila, o Francisco de Assis, de Gravatá, Pernambuco, ele diz: fale sobre o que você sentiu na hora da sua coroação como Miss Brasil 2011. Foi um misto, assim. Ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz pela vitória, foi muito complicado, porque, né, não tem como a gente falar do concurso e não falar do que aconteceu na noite da final. Acho que a questão da vaia, assim, foi uma situação muito triste, porque é um momento de alegria que qualquer outra pessoa que estivesse lá não gostaria de ter a sua candidata vaiada, que sejam pessoas que estavam... Eu não sei, até hoje eu não sei se era a torcida da Gabi ou se eram torcidas misturadas. Independente de quem foi, se a pessoa estava lá, ela estava para torcer por alguém. E imagina se essa pessoa vence e os outros resolvem vaiar e fazer tudo. Então, assim, foi uma pena o que aconteceu, mas eu acho que eu tenho muita resiliência e eu sabia de todo esse trabalho, de toda essa equipe. Eu sabia que eu não cheguei lá de paraquedas, filha de pai rico ou qualquer coisa assim. Não que tenha alguma coisa de errado de ser filha de pai rico. Não, não tem. Mas eu sei do quilo de açúcar, do quilo de sal que eu tive que comer para chegar lá, sabe? Então foi um Sim. misto. Foi aquela alegria de, nossa, venci. A galera toda que estava comigo venceu também. Mas ao mesmo tempo é triste. Não tem como eu dizer, ai, não, eu não dei bola. Não, foi muito triste. Mas Inclusive, o João Pereira, ele mandou para você essa pergunta aqui. E ele disse: Pri, eu te adoro muito, né? O ai, João Pereira. querida. Ele diz assim: quando você foi coroada, passou por várias situações muito chatas, grande parte por parte das pessoas que não aceitaram a sua merecida vitória. Na época, como você conseguiu lidar com tantas histórias criadas e tantos net? Como você enxerga essa situação hoje em dia? Tens algum conselho para quem está passando, ou até mesmo poderá passar por tudo isso na vida da pessoa? Eu acho que assim, é muito complicado. Já foi complicado para mim na época, quando as redes sociais não eram tão fortes e tão relevantes quando são hoje em dia. Hoje em dia, infelizmente, para mim se tornou um ambiente totalmente tóxico, virou uma terra de ninguém. E esse foi um dos motivos até para eu deletar todas as minhas redes sociais, porque é uma coisa que eu acho que não tem nem explicação. Como que uma pessoa ela consegue sentar na frente de um computador ou usar seu celular e falar coisas tão horríveis, assim. Eu lembro que quando eu participei da organização do Miss Brasil 2019, do Miss Rio Grande do Sul 2019, nossa senhora, 2019 não, 2018, eu participei do júri de 2018. Meu Deus, quando a Leonora venceu, tiveram pessoas, várias, não foram uma ou duas, foram várias, que me mandavam mensagens, porque não morre, porque você não se mata. E, gente, isso assim é muito pesado. As palavras da gente têm um peso, têm um poder muito grande. E não existe, assim, explicação para uma pessoa e falar alguma coisa desse tipo. A gente teve essa semana uma história horrível que eu acompanhei, que aconteceu aí no Brasil, que é o filho daquela cantora Valquíria Santos, eu acho que é o nome dela. Podem me corrigir se eu estiver errado.
que o menino postou um vídeo no TikTok e por isso veio uma onda de mensagens de ódio em relação a ele e o menino tirou a própria vida. Isso é muito sério. Isso é seríssimo. Eu li coisas em relação a mim na época que já foram muito pesadas. Uma das lembranças mais fortes que eu tenho do Miss Universo foi no dia da preliminar que aconteceu a mesma coisa. Esse mesmo pessoal que se diz amante e admirador do mundo Miss foi lá para fazer de novo uma cena para vaiar. E, inclusive, uma pessoa que há pouco tempo atrás estava apoiando candidata e não aceitando que ninguém fosse contra ou que ninguém falasse qualquer coisa. Eu acho que é errado falar mal, xingar. Eu acho que é errado em qualquer situação. Mas para mim é muito complicado uma pessoa que se deu ao trabalho de ir até lá e fazer toda uma cena e de novo, gente, as pessoas realmente acham que se elas forem lá e me vaiarem, o que o concurso vai fazer? Eles vão tirar minha coroa por causa de uma vaia? Não, porque o concurso e a vitória ela não é baseada só nisso. Ela não é baseada só na aceitação do público, porque nenhuma menina vai ser aceita por todo mundo. Todo mundo vai ter pessoas que concordam e toda candidata vai ter pessoas que discordam. Isso é normal. Agora, a partir do momento que tu pega e verbaliza isso de uma forma agressiva, isso para mim é inaceitável. E eu estava falando de uma das lembranças mais fortes que eu tenho da época do Miss Universo, foi na preliminar, quando de novo pessoas foram lá e vaiaram. Por mais que na frente da câmera eu estava segurando a onda e desfilando e fazendo o meu trabalho, porque eu estava levando aquilo muito a sério, como um trabalho. Quando eu cheguei no hotel, eu desabei chorando, porque aquilo para mim assim foi em parte assustador e em parte me machucou muito. Porque o que as pessoas não entendem é que eu tinha aqueles 2 minutos para brilhar, para vencer. Eu me preparei anos e anos por aqueles 2 minutos, 3 minutos. Então, as pessoas acharem que elas têm o direito de ir lá e arrancar aquele momento de mim foi muito triste. E eu lembro que na época quem me consolou foi a Leila, que a gente dividia quarto. E nossa, eu fiquei assim, arrasada. E por mais que eu estivesse postando no Twitter, que é falta de respeito, etc, etc, fazendo a fortuna, por dentro eu tava destruída, eu tava machucadíssima. E também me gerou um medo de no dia da final eu ser vaiada de novo. Então, assim, as pessoas elas não têm muita noção do que as atitudes, do que as palavras delas podem causar, sabe? E eu, às vezes, eu acho que até hoje eu tenho um pouco esse medo. Eu acho que por isso que eu fico um pouco sumida. Porque eu sempre fico meio receosa de receber tudo aquilo de novo, de passar por tudo aquilo de novo. Porque é a história do gato escaldado que tem medo de água fria. Por que eu vou me expor de novo? Por que eu vou botar minha cara a tapa de novo? Por que eu vou fazer isso? Para me machucar de novo? Então sempre fica esse medo, porque por trás daquele cabelo lindo, daquela maquiagem linda, daquela coroa brilhosa, é um ser humano. Eu sou um ser humano, a Leila é um ser humano, todo mundo aqui é um ser humano. Todo mundo é ser humano igual. Todo mundo dói igual, todo mundo vai para debaixo da terra igual. Então, a pessoa achar que ela tem o direito de se sentir o dono da verdade, ir lá falar tudo que bem entende, só porque está atrás de um computador ou atrás de um fake. Isso é muito grave, isso é muito sério. Inclusive, o que aconteceu agora há pouco tempo comigo, que foi o que me levou a fazer esse Instagram, foi o fato de alguém ter feito um fake com o meu nome, com as minhas fotos. Até aí, eu falei, deixa pra lá, sabe? Eu tenho uma filha para criar, eu tenho coisas para fazer, eu não posso me preocupar com isso. Mas a partir do momento que esse fake começou a falar com amigos meus, se dizendo ser eu, porque se a pessoa faz um perfil e se identifica, não, eu sou fã, ou se manda uma mensagem e fala, não, eu não sou ela. Mas não, a pessoa começou a dizer que era eu. Marcou ensaios fotográficos em meu nome. Marcou de tomar café com um amigo meu, sabe? Isso é muito sério. Isso não pode, a pessoa não pode fazer isso. A pessoa postou
acho que foi o dia do orgulho LGBT, a pessoa postou. Imagina se essa pessoa começa a postar opiniões, por exemplo, que é contra a vacina, ou que o presidente é isso e aquilo, ou a favor ou contra posicionamentos políticos. Isso tudo vai cair em cima de mim. É. E é aquela coisa, 1 milhão de pessoas vai ver o que foi errado. 1 milhão de pessoas vai ver aquele fake falando. Mas só 100 vão ver esse mesmo fake se retratando. Então foi algo muito sério, que eu levei muito a sério. Quando a pessoa começou a levantar bandeiras, a questão não foi a bandeira levantada. A minha preocupação foi aonde essa pessoa pode escalar. Porque se ela já está se sentindo confortável para marcar café, para marcar ensaio fotográfico, para marcar live, para marcar isso, aquilo, até que ponto ela vai? Aí eu comecei a me preocupar se essa pessoa não ia começar a dar golpes em outras pessoas. Marcar trabalhos e falar, olha, você tem que pagar metade adiantado, por exemplo. Exatamente. É E aí muito grave. fica a minha Muito imagem, grave. sabe? Que nem, por exemplo, imagina se essa pessoa marca uma live aqui contigo. E daí tu divulga, tudo mais. E a pessoa não aparece porque não sou eu. Aí vai Sim. todo mundo falar que a Priscila não apareceu, que a Priscila, ai, olha, aí já fica toda uma coisa. Aí até eu conseguir esclarecer que não era eu, metade das pessoas já não estão mais nem vendo, já não vai mais nem ficar sabendo. Aí por isso que eu acabei fazendo esse perfil. Porque assim eu tenho uma forma de deixar claro que eu não era aquele perfil. E eu também fiz boletim de ocorrência no Brasil, eu fiz um boletim de ocorrência aqui nos Estados Unidos. Então isso tudo tá ainda rolando. Porque não dá. Eu acho que assim, a internet não é terra de ninguém. As pessoas, se elas se sentem adultas o suficiente para expressar suas opiniões, elas também têm que ser adultas o suficiente para arcar com as consequências desses atos. Então, isso sim é muito complicado, é muito delicado. Sim, sim. Você falou tudo. E, inclusive, eu, de manhã, tinha falado com esse fake e convidado você para uma live. E aí, eu notei alguma coisa estranha, não sei o jeito de falar, assim. Uma coisa que eu achei estranho. Mas me avisa com antecedência, porque eu não estou boa da memória, me esqueci de algumas coisas. Aí eu fiquei assim, eu digo, como é que a pessoa vai se esquecendo da própria história assim? Achei estranho. Foi quando você entrou em contato comigo na parte da tarde. E aí, para me certificar que era você, eu disse, Priscila, mande um áudio confirmando o convite da live. E aí eu fiquei tranquilo. Muitas pessoas aqui no Brasil também ficaram preocupadas, assim, como é que você marcou a live com Priscila? Era o fake dela? Eu digo, não, era ela, eu falei com ela. E você está aqui, esse espaço aqui, esse momento, serve justamente que quem vê essa live vai saber de tudo isso, vai ficar muito mais antenado, porque é um perigo você fazer um perfil usando o nome de outra pessoa. É como um cheque, um talão de cheque que você dá em branco, ou você perde aquele talão e vão passar cheque e você não Exato. sabe ali. E eu fiquei surpresa, porque eu nunca pensei que eu fosse tão relevante ou tão interessante a ponto de fazerem um fake. Eu já tive, na época do concurso, perfis de fãs, fã-clube, Priscila, etc. Mas isso, depois de um tempo normal, acaba esfriando. Então, quando eu fiquei sabendo a primeira vez que eu fiquei sabendo desse fake, na verdade, foi no grupo do Miss Universo. Que eu e acho que mais ou menos umas 40 gurias do Miss Universo, a gente tem um grupo no WhatsApp que a gente mantém contato, assim, casei, tô grávida, esses acontecimentos, assim, da vida. Então, elas que vieram e falaram, Priscila, esse perfil é teu? E eu, não, não é. Delas, então vou denunciar e reportar. E aí foi quando o perfil começou a escalar, de mandar mensagem, de entrar em contato. E aí eu comecei a me preocupar, porque vieram vários amigos me avisar. O Marcelo Sois foi um que veio me avisar. Outros amigos meus de São Paulo, o Fábio veio me avisar. Acho que até o Xande também veio me avisar. Eu falei, opa, se a pessoa está se sentindo confiante para conversar com amigos extremamente pessoais meus, que obviamente iam saber que não era eu, alguma coisa tá errada, né? Tá certo. Priscila, agora vamos dar sequência aqui. A gente tem que chegar aqui no Miss Universo, tem muita coisa para a gente falar também. Chão, né? Olha, a Estela Cabral, Miss Fernando de Noronha CNB 2021, ela pergunta: quais prêmios você recebeu como Miss Rio Grande do Sul 2011, Miss Brasil e terceira colocada no Miss Universo?
O Miss Rio Grande do Sul foi no meu ano que não tinha mais a bolsa a bolsa de estudos da faculdade. Eu fiquei, oh! Mas eu ganhei uma viagem para Paris com um acompanhante, se não me engano, por 2 semanas. Aí eu ganhei no Miss Brasil, eu ganhei um carro, ganhei uma viagem para Portugal com um acompanhante e ganhei um contrato com a Gaeta na época, que era quem detentora do concurso. Detentora dos direitos. A detentora do concurso era a Gaeta, então eu ganhei um contrato de 1 ano com eles e fui morar no Rio, porque a Miss Brasil tinha um apartamento à disposição lá no Rio. As viagens eu não consegui fazer, porque geralmente quando tu ganha nesses concursos alguma viagem, tu tem 1 ano para usar essa viagem. E foi exatamente no ano do Miss Brasil que daí eu trabalhei e eu quis aproveitar. Eu não me dei ao luxo de ficar 2 semanas de férias em Paris ou 2 semanas em Portugal. Eu queria trabalhar, eu queria aproveitar, eu queria fazer o máximo possível. Então eu não consegui aproveitar muito isso. O contrato com a Gaeta foi muito legal, eu trabalhei bastante, assim, nossa, foi maravilhoso. Eu tive a oportunidade de viajar o Brasil inteiro, participar dos estaduais, conhecer vários lugares, foi muito legal. E o carro, eu fiquei um carro só um tempinho, eu acabei vendendo, porque na época eu não tinha nem carteira de motorista. Mas daí eu acabei vendendo depois e hoje em dia eu dirijo. Tá certo, Pri. Olha, o Paulo Darcy, de Pernambuco, ele diz: o Rio Grande do Sul é disparado o estado com o maior número de vitórias no Miss Brasil Universo. Foram 14 vitórias no Nacional. Você foi a 11ª a vencer. Muitos chamam de hegemonia gaúcha ou tradição gaúcha. A que você atribui esse excelente desempenho do seu estado? Eu acho que no Sul, além de ter muita mulher bonita, inclusive até a minha irmã comentou ali que a minha beleza vem dela, a minha irmã mais velha. A minha irmã mais velha, ela é tão bela quanto eu, só que loira. A gente tem muita mulher bonita lá no Sul e isso gera muito concurso. Lá no Sul tem a rainha de tudo. Tudo tem a rainha do moranguinho, a rainha da festa da uva. Então, assim, a gente tem essa cultura de concurso de beleza, de competição de beleza. Então, lá é levado muito a sério. E isso não quer dizer que nos outros estados não seja levado a sério, mas eu sei que no Rio Grande do Sul é levado super a sério. E a gente teve por anos o Evandro cuidando do concurso, que também levava muito a sério, gostava muito. E então eu acho que essa matemática acaba somando para ter tantas vencedoras. Acho que é uma questão bem cultural, eu acho, de gostar de concurso, de querer participar de concurso, de estar bem familiarizada com concursos, com competição. Então, eu acho que a preparação de lá também é, assim, é outro nível. As gurias se preparam por ter isso do concurso, já tem. Tem gurias que desde pequenininha, né, participa de concurso. Eu participei do Dona da Capa quando eu tinha 15 e depois eu só fui participar do Miss com 20 e poucos. Então, mas mesmo assim é uma coisa que é cultural da gente lá no Sul, de participar de concurso de beleza. E isso traz um conforto, eu acho, no ambiente do concurso. E daí isso só ajuda, né? É bonito reverenciar a beleza, né? Da mulher brasileira, seja gaúcha, carioca, pernambucana, baiana. Todo o Brasil tem muitas mulheres bonitas. Tem, cada vez mais tem gurias bonitas e dispostas a participar do concurso. Isso também é muito importante, porque às vezes tem aquela menina linda, mas não quer participar, ela prefere falar na dela. Hoje em dia não, a mulherada de norte a sul, todo mundo tá indo com chance de vencer. Sim. Olha, a Sandra Alves, do Maranhão, ela diz: vencer o Miss Brasil Universo 2011 lhe deu maior visibilidade e aumentaram as propostas de trabalhos como Miss e como modelo? Sim, me ajudou bastante, principalmente no ano do reinado e depois do Miss Universo. Para mim foi muito bom. Eu tive muitos trabalhos, eu tive a oportunidade de trabalhar na televisão, a Rede TV fez um convite e eu trabalhei num programa de esportes na Rede TV. E essas são oportunidades que só aparecem quando tem alguma visibilidade. E o concurso traz essa visibilidade. Hoje em dia, então, com redes sociais, que a menina tem a oportunidade de mostrar quem ela realmente é, de mostrar o dia a dia dela.
porque na minha época não tinha as redes sociais tão fortes. Era o Twitter um pouco, assim, mas também não era tanto. Então, essa questão de ser capaz de mostrar do que é capaz, o que ela sabe fazer, o que ela tem a mostrar, isso é muito importante. Então, com certeza. E aí, após o Miss Brasil, eu tive condições de voltar a morar em São Paulo. E isso ajudou bastante na minha carreira de modelo. Eu fiquei anos morando em São Paulo, trabalhando como modelo, só trabalhando como modelo. E foi muito bom. Se a pessoa, a menina que vence, ela souber direcionar, se ela for focada no trabalho, se ela for profissional, isso aí com certeza vai fazer toda a diferença e vai mudar a vida dela, não tenha dúvida. Tá certo. Ó, o Leite Ferrer, do Ceará, ele diz: o Miss Universo foi realizado pela primeira vez no Brasil, na cidade de São Paulo, no Credit Card Hall, no dia 12 de setembro de 2011, com a participação de 89 candidatas. Você foi a anfitriã. Conte para nós como foi a experiência de receber as candidatas de 2011. Você acha que isso favoreceu você para chegar à final do concurso? Vamos por partes. Primeiro, foi muito legal, porque é interessante de ver a imagem que as pessoas têm do Brasil, quem é de fora do país. Eu lembro que era setembro, então ainda estava friozinho em São Paulo. Friozinho assim, de poder usar uma manga longa, de poder usar uma calça. E metade das meninas vieram só com shortinhos, assim, maisinhos. E blusa de barriga de fora. E nada de casaco. Tinham gurias, principalmente as europeias. Elas achavam que o país inteiro era verão o ano inteiro. E é legal poder explicar isso. Não, olha só, no sul faz um frio terrível no inverno. O norte é um pouco mais quente durante o ano, é mais do que elas esperavam. Elas achavam, por exemplo, que elas iam ver animais selvagens na rua. Elas achavam que a gente ia ter a oportunidade de ir na Amazônia. Elas não tinham muita noção do tamanho físico do nosso país e do tamanho cultural, da pluralidade que a gente tem no Brasil, de ter a Amazônia, a selva, aquele lugar bem selvagem, e também ter uma cidade como São Paulo, que é completamente urbana, uma das maiores cidades do mundo. Então, isso, sim, é muito interessante de ver elas descobrindo. E foi uma trabalheira durante Miss Universo, porque ao mesmo tempo que a gente se divide em grupos. Geralmente o Miss Universo, pelo menos no meu ano, funciona dessa forma. Eles dividiam a gente em grupos. E cada grupo ia fazer alguma atividade. Porque, pensa, quase 90 mulheres, colocar as 90 numa atividade só seria perda de tempo, seria logisticamente inviável. Então, eles faziam grupos. Só que na época, como a Band estava fazendo a cobertura, eles queriam muito material. Então, eles pegavam e eles queriam que eu fosse em todos os eventos. Então, assim, enquanto as gurias, por exemplo, durante a manhã, elas foram visitar o prefeito. Aí, as outras estavam descansando. Aí, à tarde, um grupo ia visitar o governador. E daí, as outras descansavam. Eu estava em todos, então eu não parava, eu não dormia. Às vezes, eu chegava no quarto e a Leila estava roncando, assim. Eu falava, falava, que ótimo, não dorme. Eu quero dormir também. Mas foi bem puxada, assim. Mas, de novo, eu tava naquela mentalidade, olha, o Miss Universo foram 3 semanas, eu falei, nossa, são 3 semanas que podem mudar minha vida para sempre. Então, acho que eu consigo segurar de não dormir 3 semanas. A questão de ter sido no Brasil, eu acho que isso não favorece no quesito votos. Eu acho que favorece no quesito conforto. Obviamente que eu me senti muito mais confortável, porque eu tava numa cidade que eu conheço, todo mundo falando português, as gurias super interessadas em saber. Então, obviamente, isso traz um conforto para mim. Mas eu acho que a questão de ser no Brasil não faz diferença nenhuma, porque se fosse esse o caso, eu acho que nos últimos 20 anos, pelo menos, tiveram 5, 6 anfitriãs que foram top 5. Então, acho que isso cai um pouco por terra, sabe? Porque foi no Brasil. Se fosse assim, pelo menos metade das candidatas que são anfitriãs teriam a participação no top 5, sabe? Então, eu acho que também é minimizar muito o meu trabalho, é minimizar muito a preparação e tudo que envolve participar de um concurso mundial, que nem é o Miss Universo, que nem é o Miss Mundo, que nem é o Miss Supra, que nem é o Miss Grand, agora cada vez maior.
Então, assim, é muito, é muito errado, na minha opinião, diminuir todo o trabalho e achar que não, simplesmente porque estava no Brasil. Porque o que acontece? Daí o concurso tá dando uma migalha, sabe? Não faz sentido. A troco de quê? O que o Miss Universo ganharia de botar no top 5, que é algo que eles têm que, teoricamente, vender? Por que eles colocariam uma pessoa que não tem condição de estar lá? Então, não faz sentido como business, não faz sentido como concurso, não faz sentido, acho que não tem muito embasamento, mas eu sei que várias pessoas pensam isso. Eu sei de tudo que eu passei, de cada tijolinho que eu construí para chegar até lá. Que nem eu falei, não foi que eu cheguei, eu caí de paraquedas em 15 dias. Eu estava envolvida e focada nisso há 4, 5 anos. Então, faz parte, eu acho que faz parte. Não tem como agradar a todos. Sim, sim, com certeza. E você foi aquele perfil de Miss profissional. Você estava, a gente nota na sua postura que você estava ali para focada, para fazer um excelente desfile, para você ser técnica. Você pode não ter tido na época muito carisma, mas você teve técnica. Você foi uma Miss com técnica de desfile, de postura, pose, passarela, e você enfrentou os jurados com a sua técnica. Eu brinco até com o Will, que é meu amigo, o Will Freitas, a gente conversa bastante, eu brinco com ele, eu falo, eu não tenho carisma. E tá tudo certo, eu sou do jeito que eu sou, mas eu sempre fui muito profissional, desde o início. Esse foi um dos comentários que até a equipe fez no Miss Brasil quando eu venci, eles falaram assim, nossa, como você era profissional, porque tinha que estar pronta às 7 da manhã, 7 da manhã eu tava na porta do quarto, maquiada, penteada, vestida, prontinha, não falava nada, não reclamava de nada. E isso para mim sempre foi algo muito marcante, não só no concurso, mas durante toda a minha carreira. Eu sempre fui muito profissional. Principalmente durante o meu reinado, qualquer contratante pode falar qualquer coisa de mim, mas menos que eu não era profissional. Eu estava sempre pronta no horário. Durante o evento eu estava lá, faixa e coroa, sorridente, para fazer o meu trabalho. E às vezes eu acredito que as pessoas elas não entendem muito isso. Às vezes elas esperam da Miss uma coisa mais lúdica, mais paz mundial, mais ao sonho da minha vida. Então eu acho que quando vem alguém com essa questão um pouco mais de profissionalismo, é um pouco de choque. É uma coisa que as pessoas ficam assim, mas será que é isso? Porque a imagem que todo mundo tem na cabeça da Miss é aquela coisa lúdica, né? Aquela coisa perfeição. E eu nunca quis isso. Eu sempre quis ter uma coisa mais próxima às pessoas, sabe? Ô Priscila, o Dido Borges, da Paraíba, ele diz: o Brasil gostaria que você contasse sobre os bastidores do Miss Universo 2011, realizado em São Paulo, sobre os dias que antecederam a final, e sobre as provas das preliminares e sobre a final. A sua experiência toda naquela época, né, no Miss Universo. Eu acho que assim, tentando juntar um pouco de todas as coisas que eu comentei, eu acredito que foi muito cansativo isso de bastidores, assim, que às vezes as pessoas não têm noção, porque a gente tá sempre, né, com uma cara super boa na frente da câmera. É muito cansativo, mas é muito legal, assim, é uma experiência muito única. Conhecer várias pessoas. E que nem eu falei, a gente tem, o Miss Universo tem um grupo no WhatsApp até hoje. Até mês passado tava todo mundo comentando, ai, nossa, a gente já vai fazer 10 anos e tal. Várias já têm filhos, daí a gente troca foto de filho, fica aquela coisa mãe. Então, é bom ter isso, porque eu sei que em qualquer lugar do mundo eu vou ter alguém que vai me receber, ou que pelo menos vai me dizer, olha, vai lá, faz isso, faz aquilo. Isso é muito legal. E acho que de bastidor é a questão da correria mesmo, de que às vezes as pessoas não sabem, mas eu estava em todos os eventos e as outras gurias estavam divididas em grupos, então, assim, era muita correria. A questão, acho que do dia, né, da preliminar, que foi bem triste, que eu acho que muita gente não sabe de como que foi, até porque por eu ter postado no Twitter e ter feito, né, a forte, matar no peito, etc. Mas dentro do quarto, porta fechada lá, eu tava, nossa, muito abalada, foi muito difícil. Mas um novo dia começou e daí a gente foi com tudo pro dia da final. O Aissa Marques, da Paraíba, ele pergunta: Priscila,
Você foi a terceira colocada no Miss Universo 2011. Conta para nós sobre os momentos mais difíceis que você passou e o que você acha de não ter sido a campeã ou a vice Miss Universo, pois o top 2 seria perfeito com a sua presença nele. Ai, que querido. Eu acho que os últimos dias ali são os mais tensos, porque o Miss Universo foi 21 dias, né? 3 semanas. E 3 semanas aqui no pau, todo dia, correria para cima e para baixo, ensaia de novo, entrevista. E tem vários dias que tem uma sala que tu faz entrevistas para o mundo inteiro. Então, se tu fala inglês, tu tem que ir. Tu fica assim 5 minutos falando com uma pessoa e daqui a pouco eles te botam num outro lugar e tu fala 5 minutos com outra pessoa. Então, isso é muito cansativo. Porque tu fala português com uma, daí daqui a pouco tu vai para outra, tu fala inglês com o outro, e daí tu vai para o outro, fala espanhol com o outro, e daí daqui a pouco tu arranha um italiano com o outro. Então, essas coisas te dão um cansaço mental muito grande. E aí acrescenta isso o cansaço físico, de dormir pouco, de salto alto o dia inteiro. Aí acrescenta ainda mais o estresse e o nervosismo do concurso. Mas quando a final começou, eu lembro que o produtor veio na fila, e eu era uma das primeiras, né, por causa da letra. E o produtor veio e falou assim: meninas, só para deixar vocês mais animadas, hoje a gente está batendo um recorde de telespectadores, então vamos com tudo. Quando ele falou isso, todo mundo se olhou assim, apavorada, ninguém ficou mais calma, ninguém ficou animado, todo mundo ficou assim, ai meu Deus, tem muito mais gente. E só de lembrar, assim, fico toda arrepiada, porque foi muito forte aquele momento, assim, porque é o momento que tu fala assim, é real, é isso aqui. Todos os 4 anos que eu me preparei foi para esse momento, e esse momento chegou. E vai começar, e daí apaga a luz e começou o show. E, então, tem aquela parte que é a parte do artista, que quer fazer um show bonito para televisão e quer acertar as coreografias e tudo mais, e a marcação. Mas também tem a parte da competição, de olha, eu tenho que ser notada, eu tenho que ser vista. E conforme eu ia passando os tops, assim, para mim era uma coisa muito surreal. Para mim eu ficava assim, nossa, se eu ficasse no top 15, 16, eu já ia achar ótimo. Mas conforme foi indo, o top 10 acho que para mim foi o mais tenso, assim. Aí conforme foi indo, daí quando tava nós três, eu olhei para um lado, tava a Leila, do outro lado tava a Olesya da Ucrânia. Eu falei assim, gente, eu não consigo, pensei comigo, né? Eu não vou conseguir ganhar da Leila, porque a Leila é muito maravilhosa. Ela é assim, ela acorda com aquela cara. Ela não acorda inchada, ela acorda com aquela cara. Aí quando eu olhei pra Olesya, eu falei assim, nossa, a Olesya é maravilhosa, mas eu acho que dá, hein? Eu pensei comigo, acho que dá pra ficar no top 2. Aí me chamaram, mas mesmo assim, eu já tava nas nuvens só de ter ficado entre as 5, de ter conseguido responder a pergunta sem gaguejar, sem falar besteira. Pelo menos eu acho que eu não falei besteira, eu consegui passar a mensagem que eu queria passar. Principalmente por ser ao vivo, né? A pergunta da final do Miss Universo é ao vivo mesmo. A do meu ano foi ao vivo mesmo. Ninguém fazia ideia de qual seria a pergunta, eu não fazia ideia de que aquela pergunta viria. Mas veio, deu tudo certo, isso é o que importa. Priscila, o Fábio Schurler, ele pergunta para você, qual foi a tua palavra-chave durante o Miss Universo 2011 e hoje qual é? Profissionalismo, sem dúvida, a minha palavra durante todo o Miss foi profissionalismo. E é só o profissionalismo que te leva, assim, nos dias que tu tá muito cansada, por mais que tenham pessoas que falem que o amor pelo concurso, eu acho isso muito lindo, mas na hora do vamos ver ali, que o cansaço bate. Eu fiz um evento no Mato Grosso do Sul, não lembro, que eu tava com o nervo da minha coluna pinçado, eu não conseguia nem caminhar direito. Mas eu tinha que estar lá, porque era um cliente que tinha já anunciado, era um concurso. Então eu lembro que eu fui para o hospital durante a noite, tomei morfina. Eu nunca tinha tomado morfina na minha vida. Então eu tava assim, ó, na nuvem, né? Mas fui porque eu tinha um compromisso. Então eu acho que o profissionalismo sempre foi muito marcante em toda a minha carreira como modelo e durante o Miss. Eu sempre fui muito chata com o meu trabalho, sabe? Com questão de horário. Eu sou muito cri-cri, assim, muito Caxias. E eu acho que hoje em dia
Ah, eu acho que hoje em dia é resiliência e perseverança, viu? Porque depois do ano que todo mundo passou, só quem viveu sabe. Exatamente. Priscila, o jornalista Mucilo Ferreira, de Pernambuco, ele diz: Priscila, quando você viu seu nome ser chamado entre as 5 finalistas, chegou a pensar que poderia ser a nova Miss Universo 2011, pelo fato do concurso estar sendo realizado no seu país? Eu acho que quando chamaram, com certeza. Falei, nossa, quando cada vez menos competição. Porque se pensar, de início eu tinha que me destacar entre 89. Depois eu tinha que me destacar entre 15. Depois eu tinha que me destacar só entre 10. Então, quando tu tem que te destacar entre 5, eu acho que isso vai te dando mais confiança. A questão de estar no Brasil, isso nunca fez muita diferença para mim, porque não era uma, não era uma questão que sempre acontecia. Não era uma coisa de, todo ano a anfitriã vai ser classificada. Então, não tinha isso, sabe? O que acontece é que eu sabia de toda a minha trajetória até ali e cada vez que eu passava para um top, eu olhava para o Dória e falava, caramba, eu mereço estar aqui, sabe? Acho que é o momento, assim, que eu merecia estar ali. Eu merecia porque eu batalhei muito, eu corri atrás, eu merecia também em nome das pessoas que estavam junto comigo, de toda a equipe que trabalhava por trás do concurso. Então, assim, acho que o fato de estar no Brasil é uma questão que só traz conforto no quesito estar em casa. Mas de fazer alguma diferença para os jurados, eu acho que não faz diferença nenhuma. Senão todo ano isso aconteceria, né? É. Ali, ó. O, o, Peraí que tem uma pergunta ali, ó. O Isa Marques perguntou por que, que eu não respondi em inglês. Eu não respondi em inglês porque o que acontece é assim, ó. A pergunta, eles te dão a opção, tá? De tu ter o tradutor. Eu falo inglês desde os meus 15 anos. Então eu pensei comigo assim, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar o tradutor, porque a pessoa vai me perguntar em inglês, eu vou já entender a pergunta. Enquanto o tradutor traduz para mim, eu estou pensando na resposta. Então, isso me dava, assim, 5 segundos que seja, mas são 5 segundos que fazem toda a diferença para tu colocar as tuas ideias no lugar. Então, se eu tenho a opção de fazer um show melhor para TV e não virar meme na internet falando besteira, por que não? Nos dias anteriores, a coordenação do Miss Universo, a gente teve a entrevista preliminar e na entrevista preliminar eu só falei inglês. Então, os jurados já sabiam que eu falava inglês. Eu não precisava mostrar para eles isso de novo. Mas na pergunta ao vivo, entra também a questão do show, sabe? Por que não se preocupar em fazer um show bonito? E eu me preocupei até porque eu não quis deixar o nervosismo tomar conta, por ser a pergunta realmente ao vivo. No Miss Rio Grande do Sul, a gente recebe as 5 perguntas, se eu não me engano, no dia anterior. E no Miss Brasil, a gente recebe as 5 perguntas no mesmo dia. Todas as candidatas recebem. Todas as candidatas receberão as 5 perguntas. Então, tu consegue colocar algumas ideias no lugar. Agora, no Miss Universo, aí pensa, né? Miss Universo, ao vivo, para o mundo inteiro. Eu não quis arriscar. Eu não quis mesmo. Eu quis ficar. Eu sabia que os jurados já sabiam que eu falava inglês. Então, eu não precisava provar aquilo. Então eu falei, olha, vou ganhar 5 segundos que seja para colocar as minhas ideias no lugar e tentar avançar. E acho que deu certo, porque eu acho que a questão da pergunta que foi que me levou para o terceiro. sim, sim. Priscila, o Aloysio Carvalho do Piauí, ele diz: a Miss Universo 2010, a mexicana Ximena Navarrete, ela coroou a Leila como a nova Miss Universo 2011. Vocês ficaram amigas? Você tem contato com a Ximena até hoje? Não, eu conheci a Ximena, na verdade, um pouco antes do Miss Universo, que ela teve em São Paulo, ou foi no Rio. Não lembro se foi em São Paulo ou se foi no Rio. Mas a gente teve um evento junto da Operação Sorriso, que era. Eu não sei se essa ONG ainda existe, se essa galera ainda faz o trabalho que eles fazem, que eles faziam cirurgias em crianças para consertar lábio leporino, fissura palatina, que é algo muito sério. Muitas crianças que elas têm fissura palatina, elas não conseguem nem mamar, porque elas não conseguem criar pressão no seio e mamar.
Então, várias dessas crianças têm dificuldade para se alimentar. Então, como na época me convidaram para ser uma embaixadora da Operação Sorriso, a Ximena veio também para... Alguém falou ali que virou o Smile Train. Obrigada pela informação, viu? É o mesmo trabalho que eles fazem. É muito legal. Eu sei que a Smile Train trabalha direto com o pessoal do Miss Brasil Mundo, né? O que aconteceu foi isso. Eu conheci ela num evento, aquela coisa de evento, correria e tudo mais, mas ela sempre super simpática, super educada. Nos dias do Miss Universo, ela participou muito pouco dos eventos com a gente. Ela estava bastante cansada, assim, porque ela teve um ano bem puxado. Ela disse que ela viajava muito e é bem cansativo viajar, principalmente internacionalmente, que são horas e horas dentro de um avião. Mas, assim, não consegui ter muita proximidade. Acho que é questão do timing também, a mesma coisa. Mas ela Sim, sempre foi sim, super educada, super querida. sim. Olha, a Ângela Maria de Santa Catarina, ela pergunta: o Miss Universo 2011 teve como vencedora a maravilhosa angolana Leila Lopes. Você foi colega de quarto da Leila. Ficaram amigas? Você tem contato com ela até hoje? A Leila, assim, ela é uma pessoa maravilhosa. Ela, nossa, assim, dizer que ela merecia vencer é pouco. Ela, além dela ser linda fisicamente, ela é uma pessoa incrível. Ela segurou muito a barra comigo nesses dias de dificuldade, no cansaço. A gente se ajudava bastante na hora da produção, porque tem dias que tá tão cansada que tu não quer fazer nada, assim. A gente sempre tava puxando uma outra, sabe? Não, vamos lá, vamos se montar, vamos fazer um cabelo. Eu mantive contato com ela por alguns anos. Aí ela casou e teve filho. E não adianta, assim, a vida muda. A partir do momento que tu casa e tem filhos, a vida muda em comparação com amigas que são solteiras. Fica diferente. E como a gente, né, morava em países diferentes e tudo mais, aí a gente acaba perdendo contato. Mas é uma pessoa... O bom do concurso é isso, que as pessoas que participam do concurso contigo, por mais que passem anos e anos, se manda uma mensagem hoje, oi, tudo bom? Porque viveu aquilo junto, é muito forte que a gente vive e é muito intenso. Com a Leila, por exemplo, a gente dormia e acordava junto, sabe? Então, ai, é puxado, sabe? É bem puxado. Então, aquela pessoa é praticamente a única pessoa que entende todo o sofrimento que foi. Sim, sim. Ó, o Jonas Melo do Tocantins. Os prêmios especiais do Miss Universo 2011 foram o de Miss Simpatia para Montenegro, a Nicolina Lonca, Fotogenia para a Sueca e o melhor traje típico para o Panamá. Nicolina era, de fato, a mais simpática? Ela era, eu votei nela, né? Porque a gente que vota, eu votei nela também. Ela era muito divertida, ela era assim, muito palhaça. E ela falava um inglês com aquele sotaque europeu. Nossa, ela mereceu. E ela tá, nossa, ela amou. Quando ela ganhou Miss Simpatia, nos bastidores, ela, ai, nossa, gente, eu amei, etc. Mas ela é muito querida, ela tá nesse grupo até de WhatsApp que a gente tem. Você ficou amiga da Miss Finlândia na época? Não, tive pouco Não. contato com ela. Ela foi fazer, na época, passou no YouTube, quando ela retornou para a Finlândia, num programa de TV que ela participou, ela renunciou. Ela entregou a coroa de Miss Finlândia, deixou no centro do programa assim, Oxi. fez a renúncia dela durante ao vivo no programa que ela Ah, estava. é fácil renunciar depois que passou o Miss Universo, né? Depois que já foi lá e já tentou e não conseguiu, daí, não quero mais essa palhaçada, não. Quero ver renunciar antes do Miss Universo e dar oportunidade para outro lá. Daí são outros Foi. 500. Foi isso que aconteceu com ela. O Ed Roberto, jornalista de Campina, ele diz: o Brasil sentiu a falta da participação das Misses Universos brasileiras no Miss Universo 2011, realizado em São Paulo. Ieda Maria Vargas, Miss Universo 1963, e Marta Vasconcelos, Miss Universo 1968. A organização falhou neste quesito? Houve algum comentário nos bastidores sobre a falta de da referência dessas duas rainhas brasileiras durante a realização do Miss Universo aqui no Brasil? Eu não ouvi nenhum comentário, tá? Eu não sei também como que funciona essa questão de convite. Pode ter acontecido que elas foram convidadas e não puderam comparecer. Não tem como a gente saber o que realmente aconteceu.
Pode ser que elas não tenham sido convidadas. Existem N motivos para elas não terem ido. Acho que seria muito legal de ter elas lá, com certeza. Mas a gente não sabe como que funciona a logística. Porque o que acontece é que, assim, o fato de o Miss Universo ter sido no Brasil, isso não faz com que, por exemplo, a coordenação do Miss Brasil tenha alguma facilidade ou alguma regalia. Não. A coordenação Miss Universo toma conta daquele evento e o fato dele ser sediado no Brasil não muda em nada. O Miss Universo é uma organização que faz o evento deles, da forma deles, dentro das regras deles. Então não tem como, por exemplo, a coordenação do Miss Brasil chegar lá e falar: olha, eu quero colocar no show ao vivo a Ieda Maria Vargas e botar essa e botar... Não, não é assim que funciona, sabe? São entidades diferentes e entidades separadas. Sem dúvida nenhuma, seria ótimo tê-las lá. Seria maravilhoso, mas a gente não sabe dos pormenores dessa história. De repente rolou um convite, elas não puderam. De repente rolou um convite, elas não quiseram. Porque, se eu não me engano, o Miss Universo foi tipo numa terça-feira, alguma coisa assim. Foi bem no meio da semana. Segunda-feira. Então imagina. Vai saber, tem muita coisa que a gente não sabe, mas nos bastidores nada foi falado, assim. Tá certo. Olha, o André França, de Rondônia, aí ele pergunta aqui: é verdade que houve manifestações de racismo de algumas candidatas em relação à vitória de Miss Angola, Leila Lopes, como Miss Universo 2011? Se for verdade, isso é lamentável. Eu não vi nada, eu não presenciei nada. E que nem eu falei, a Leila ela era muito simpática, assim, as pessoas que estavam sempre ao nosso redor, ela sempre tratou todo mundo muito bem. Eu não percebi nada disso em relação a nenhuma das candidatas. Se aconteceu, assim, aconteceu completamente fora da minha vista, assim, eu não tomei conhecimento. Peraí que tem alguém perguntando ali, ó, da Vanessa Gonçalves. Fala da Vanessa, socorro, calma. A Vanessa, o que você acha que aconteceu que ela não avançou mais? Eu acho que foi só uma questão de produção, só isso. Porque a mulher, assim, maravilhosa, o corpo maravilhoso, mas o cabelo dela não tava... O comentário que o pessoal fazia da produção, o pessoal da produção, assim, falava que o cabelo não tava legal, que... Mas, enfim, eu sempre achei ela muito linda e agora, hoje em dia, ela tá mais bonita ainda. É engraçado isso que as gurias, depois do concurso, elas vão melhorando. Mas eu não sei, eu acho que é muita questão do momento também. A Vanessa tinha um corpo escultural, era uma coisa assim... Eu não queria nem ficar perto dela de biquíni, mas... Priscila, a Inês Silva, do Rio Grande do Norte, ela pergunta: em 2012, você passou a coroa para Miss Rio Grande do Sul 2012, Gabriela Marcos, que também venceu o Miss Brasil Universo e foi a quinta colocada no Miss Universo 2012, realizada em Las Vegas. Conta para nós como foi sobre essa dobradinha gaúcha no Miss Brasil. Vocês são amigas? Eu conheci a Gabi no Miss de 2010, se não me engano. Foi o que a Bruna venceu. A Gabi ficou em segundo, eu fiquei em quinto, acho, quarto, uma coisa assim. Eu conheci a Gabi naquela época. E no ano que eu voltei, em 2011, tava um burburinho de que ela ia voltar no mesmo ano. E eu falei, gente, se essa guria voltar, eu tô lascada, né? Porque eu sempre achei ela muito bonita e ela é naturalmente muito bonita. Eu sempre achei ela uma candidata muito forte. E ela tem muito carisma. Ela é muito carismática. Quem conheceu a Gabi, assim, sabe que ela é extremamente carismática, acessível. E aí, quando ela voltou em 2012, eu falei, nossa, ela vem muito forte. E no ano que ela voltou em 2012, vieram várias gurias fortes. E aí ela venceu no Rio Grande do Sul. Eu consegui ir pro Rio Grande do Sul, coroar ela, tudo certinho. E quando foi pro Miss Brasil, assim... Nossa, eu queria muito que ela ganhasse. Porque, ia ser o máximo, imagina. Né? Uma que eu sabia da história dela, de toda, né, a correria, e buscando, e tentando, e etc. E outra porque é Rio Grande do Sul, né? Então a gente tem esse bairrismo, não tem como não ter. E quando ela venceu, nossa, eu fiquei assim... Parecia que eu tava vencendo, sabe? Eu fiquei muito feliz. Só complementando, que você vai responder agora a sua sensação, o Anderson Silva mandou essa pergunta para você. Como você se sentiu quando coroou a sua conterrânea como Miss Brasil 2012? Então, foi muito legal, porque como a gente era Rio Grande do Sul, as duas, eu tinha um pouco mais de contato com ela, então eu sabia o que ela estava passando, sabe? Eu sabia de todo o esforço.
Isso não quer dizer que as outras não se esforçaram, mas é que quando tu tem um pouco mais de proximidade, tu acaba tendo um apego maior. Então, assim, foi muito legal de ter a oportunidade de coroar ela. Quando ela foi para Miss Universo, eu achei que ela fosse ganhar, porque ela tava, assim, um totem, um mulherão com aquele vestido maravilhosa. Mas, né, concurso é concurso. Mas eu tive contato com a Gabi por muito tempo. No Miss, em 2019, a gente se reencontrou e ela foi uma das juradas numa das provas, ela e a Martina. Então foi muito bom ver ela. Ela tá sempre maravilhosa, né? O cabelo dela, eu falei pra ela que eu só queria o cabelo dela, que é um cabelo, assim, uma coisa, capa de revista de cabelo. É uma coisa de shampoo. Mas hoje em dia a gente não tem tanto contato. Porque quando eu vim pra cá, para os Estados Unidos, eu acabei perdendo contato com muita gente. Mas é uma pessoa, assim, incrível. Maravilhosa. Assista a história dela. Ela passou aqui em maio na série Miss Brasil Forever e contou tudo também lá do Miss Universo. Eu vou dar Né? um... Ela deve estar, vai assistir você também. Vocês se verem, uma vê a live da outra assim. Vai ser Isso. engraçado. Boa. A sua live está show de bola. Muitos fãs, muitos seguidores aqui no Brasil assim, ao vivo aqui ainda acompanhando você. A gente está quase no final da live já. É porque tá tarde aí, tá frio, né? Tem lugar que tá frio aí. Mas é um friozinho básico, leve, assim. Já estamos em agosto, já. Ô, Pri, o Antônio, a Cassandra Reis de Alagoas, ela diz, fale sobre sua experiência como apresentadora do programa Bola Dividida na Rede TV, ao lado do locutor esportivo e apresentador Silvio Luiz, que está com 87 anos atualmente e ainda trabalhando. Para mim foi uma escola, assim. Quando eles me chamaram para fazer um programa esportivo, ponto. Eu não sabia de muitos detalhes, sabe? Então eu embarquei, assim, e o Silvio, ele é uma pessoa, assim, que é a personalidade dele, assim. Ele é um monstro da televisão, isso não tenho o que falar. Eu aprendi muito com ele. Mas no tempo que eu tive no programa, eu comecei a perceber que não era aquilo que eu queria pra mim, sabe? Que não era o que eu achava que ia ser. Eu acho que trabalhar com televisão exige algumas coisas que não sou eu, assim, que eu não tô disposta, exige um pouco mais de vaidade, de exposição. Principalmente a questão da exposição, porque quem trabalha na televisão, se tu não te mantém exposto, tu não te mantém relevante, e aí é difícil de se manter. E eu sempre gostei de ser muito privada, principalmente com a minha vida pessoal. Eu tento ser mais reservada possível. Eu não gosto de ficar expondo, divulgando ou qualquer coisa do tipo. E isso é uma coisa que a televisão, ela exige. Porque se tu não te expõe, tu te coloca lá um pouco mais, acaba não conseguindo se manter. Mas foi incrível. Ele é super divertido, super engraçado. A equipe toda era muito legal. Eles tiveram um carinho e uma paciência gigantesca, assim, comigo, né? Por eu ser nova em tudo, é minha primeira vez, mas foi muito legal, assim, entrar todo dia ao vivo, não é mole, mas era sempre, assim, uma sensação muito gostosa de ir pra TV, de preparar o programa, porque a gente chega lá super cedo, né? Daí a gente prepara o programa, os assuntos, conversa, aí o programa vai pro ar, daí depois ainda tem outra reunião sobre como foi o programa, o que a gente pode melhorar. Foi uma escola, com certeza. Ter a oportunidade de fazer isso com alguém que tá tanto tempo no esporte é imensurável. Tá certo. Olha, o Antônio Melo, do Distrito Federal, ele diz, você também participou de um reality na Rede Record, com o Aprendiz de Celebridades, comandado por Roberto Justus. Como foi essa experiência, Priscila? Foi, assim, uma loucura. Eu nunca pensei que eu ia participar de um reality show. O Aprendiz, ele é um reality show, mas ele não é um reality show full time que eles te gravam dormindo e tudo mais, né? Mas quando a gente não tá gravando, a gente fica isolado num hotel, num quarto de hotel, fica sozinha, sem TV, sem telefone, sem nada. Então o formato é de reality porque a gente não tem contato com o exterior. Tem sempre produtor ao redor. Quando a gente almoçar, qualquer coisa, todo mundo almoçava junto, mas os produtores sempre estavam juntos e a gente não podia falar das provas do programa. Eu fiquei super espantada e também, obviamente, feliz de ter ido tão longe. Eu fiquei em quarto lugar no Aprendiz, isso foi muito legal. Mas foi uma aula de business. E depois do Aprendiz foi quando eu decidi fazer a minha faculdade de gestão financeira. Eu sou formada
em finanças. Eu sou formada em design de interiores, com especialização em administração de obras e em finanças. Então, assim, foi o que abriu os meus olhos e me mostrou um interesse pelo lado do business, assim, que eu não tinha. Então, foi muito legal, é muito legal. E eu não me vejo, assim, em reality show full time, tipo Big Brother, Fazenda. Nossa, eu não daria certo nunca. Que nem eu brinco, eu não tenho carisma para esses programas, então não ia dar certo. Eu ia ser eliminada na primeira semana, assim. E eu acho que é muita exposição, muita mesmo. O Aprendiz para mim já foi um pouco demais, porque depois que eu saí do programa eu assisti e tiveram algumas edições, assim, o jeito que eles editaram o programa que eu falei, não condiz muito com a verdade. Então, assim, existe muito isso na televisão, né? A forma como tu edita as coisas conta uma história diferente. Então, eu acho que esse receio me deixa um pouco afastada disso. Tá certo. Vamos à nossa penúltima pergunta da live. A Joana Lima, de Fernando de Noronha, ela pergunta: o que você faz hoje, Priscila, atualmente? Hoje eu sou mãe em tempo integral, esposa. Quem tem filho sabe que, nossa, minha filha tem 6 meses, então ela é totalmente dependente de mim. E esse primeiro ano da criança é o ano que a criança, que o ser humano em geral, mais evolui e evolui mais rápido. Pensa, a pessoa, todos nós, né, passamos por isso, mas ela vai do útero para andar e falar e comer praticamente sozinha. Então, assim, é muita coisa. E quando um bebê nasce, ele não sabe nada, ele não sabe que ele tem que dormir, ele não entende que ele tem que dormir, ele não sabe que ele tem que comer. Então, tudo isso tem que ensinar. E eu, graças a Deus, eu sou muito afortunada de ter aqui a oportunidade de fazer cursos, de aprender, porque eu nunca tive filhos. O único contato que eu tive com o bebê foi com a minha irmã mais nova, que ela é 14 anos mais nova que eu, mas eu tava assim, 14 anos cuidando de uma criança, eu ficava assim, ai meu Deus, a Mirella não vai sobreviver. Mas aprendi um pouquinho, daí tu aprende a trocar uma fralda, aprende uma coisa aqui, outra ali. Mas ter um filho, assim, que tu sai do hospital, que a pessoa fala, ó, é teu, tua responsabilidade, se vira. É muito trabalho. No início, ela mamava de 3 em 3 horas. Então, isso tudo, assim, te coloca num emprego em tempo integral. As mães que conseguem cuidar dos filhos e ter um emprego fora, olha, merece aplausos, porque é muito puxado. E agora a minha filha tá numa fase que ela tá aprendendo a comer papinha, purezinho. Então, isso tudo é tudo aprendendo. É tudo um ser humano que tu tá ensinando como que o mundo funciona. Então, é bastante trabalho. No momento, eu tô focada nessa missão. Tá certo. E a nossa última pergunta da live aqui, antes do nosso bate-bola aqui que nós vamos encerrar, vem de uma rainha, da rainha Patrícia Godoy, Miss Brasil 1991. A Patrícia tá A sempre Patrícia, tentando unir as misses, assim, é muito legal isso que ela faz. Ela tenta sempre sim, unir concursos de franquias diferentes, anos diferentes, ela tá sempre tentando colocar todo mundo junto. sim, é o grupo Misses do Brasil, né? Com todas as misses juntas. É. Olha, a Patrícia pergunta para você: o que a experiência de Miss acrescentou na sua vida? Nossa, eu cresci muito. Eu cresci muito, eu aprendi que nem tudo é do meu jeito, porque quando tu tem os eventos, essas coisas, às vezes tu tá meio cansada, quer voltar pro hotel, não quer. Não, nem tudo é do teu jeito. Tem que, né, tem que seguir, tem que fazer as coisas. Que mais? Eu aprendi a ser resiliente também. Eu aprendi que eu sou muito mais forte do que eu imagino, apesar de ter momentos que a gente cai por ser humano, mas é importante a gente sempre levantar e seguir, porque tem algo muito maior que mantém a gente. E é nisso que a gente tem que se focar. A gente tem que se focar em quem a gente é de verdade, independente do que os outros dizem. E essa verdade, cada um tem que buscar em si mesmo. Então, acho que o concurso me trouxe isso tudo, assim, me ensinou quem eu realmente sou, me ensinou do que eu sou capaz. E é muito mais do que só posar bonita, desfilar e ter uma vida maravilhosa. Ensina muita coisa e faz crescer muito. Peraí, deixa eu ver aqui, ó. Tiago Ramos. Beijo, Tiago. Quem que tava perguntando ali da Júlia?
Alguém tá perguntando a Júlia Gama. Gente, a Júlia, eu acho a Júlia maravilhosa, tá? A Júlia, ela evoluiu muito, muito. Eu conheci a Júlia fazendo Silvio Santos com ela. Eu acho que ela mereceu, sim, porque com certeza foi muito batalhado, muito trabalhado para ela chegar onde ela chegou. E hoje ela está colhendo os frutos dela. Acho que cada uma tem uma história, cada uma tem uma trajetória e a gente tem que enaltecer isso. Não tem por que ficar, ai, a fulana é péssima porque eu queria que a Beltrana ganhasse. Cada uma tem uma história, cada uma tem algo traçado e alguém cuidando disso tudo. Então, mais uma vez, assim, por favor, não destilem ódio, não façam nada disso. Mantenham as carinhas de vocês nos perfis, não fiquem fazendo perfil fake. Se vocês querem fazer um perfil admirador, fã, etc., deixem isso claro e pensem principalmente como que essa pessoa que vocês são um fã-clube dela, como ela gostaria de ser representada por vocês, sabe? Que voz que elas gostariam que vocês tivessem? É uma voz de uma mulher que acrescenta, uma pessoa que, né, que coloca as outras para cima? Ou é uma pessoa que bota para baixo, de que vai brigar, de que vai falar que é ruim, que isso, botar defeito? Então, assim, sempre foquem no bem e nas coisas boas, que é isso que faz a gente crescer como ser humano e crescer como grupo, como sociedade. Tá certo. Priscila, vamos no nosso bate-bola aqui para a gente encerrar a live aqui. Eita! Antes de eu falar as minhas últimas palavras finais aqui na live. Então vamos lá. Um time de futebol do coração. Ai, é Grêmio, né? Grêmio tem a bandeira lá no palco do Miss Brasil. Quem assistiu viu a bandeirona do Miss Brasil. Do Grêmio no Miss Brasil. O frio do Rio Grande do Sul ou o calor do Rio de Janeiro? O frio do sul, eu amo frio. Aqui onde eu moro tá calor agora. Meu Deus, eu quero inverno. Lembranças de uma amiga ou de um amigo de infância? Ai, vai ser difícil. Meu Deus, eu tenho tanto amigo de infância. Infância, assim, criança ou amigo antigo? Porque eu tenho amigos há 20 anos. Mas eu Pode ser um amigo antigo. Pode ser acho um que a amiga amigo de antigo. infância é minha irmã, né? Que me aguenta desde que eu nasci, é minha amiga de infância, que quebrou, que jogou bicicleta em cima de mim, que quando eu furei meu prego, eu não sei se ela tá aí ainda, minha irmã, mas quando eu era criança, eu pisei numa madeira com um prego enferrujado e eu cravei o prego no meu dedo, assim. E a minha irmã me É, carregou até a minha mãe, no colo, assim, porque eu tava com o pé todo perebado. Não sei nem se ela tá aí ainda. Ela deve ter ido dormir porque ela trabalha cedo amanhã. tá. Uma viagem inesquecível. Que viagem inesquecível. Ai, meu Deus. Deixa eu pensar. Ai, que difícil. Ah, eu acho que Milão, porque foi a primeira vez que eu saí do país. Nossa, e aquilo assim pra mim era o mundo se abriu e nunca mais voltou, né? Ó, minha irmã tá A ali, ma- ó. E o Otto me carregou com. A minha irmã é a é, tia mais babona da minha filha. Ela e a minha irmã mais nova. hum, a maior emoção da sua vida. Depende. Se tu me perguntasse isso há 2 anos atrás, eu diria o Miss. Mas agora com a minha filha, sem dúvida nenhuma, é ter um filho. Mas Sim. antes dela, era o Miss. Uma conquista. Ah, minha família, com certeza. Meu marido, ter uma filha, construir uma família, isso para mim sempre foi muito importante. Então, hoje em dia, eu me sinto assim realizada e logo eu quero ter mais filhos também, porque ter irmão é muito bom. Sim. Um desfile marcante como modelo internacional. Ah, eu acho que marcante foi quando eu trabalhei com o Jean Paul Gaultier em Milão. Foi bem legal, porque é uma marca assim mundial e eu tava, nossa senhora, eu não acredito que eu tô aqui. Eu não acreditava que eu tava fora do país. Ainda mais trabalhando para uma marca imensa, assim. Então, Jean Paul Gaultier em Milão foi incrível. Uma comida preferida. Olha, agora que eu tô aqui, que eu não tenho mais, é feijão, né? Porque aqui feijão é uma tristeza para achar. Mas eu adoro feijão, arroz com batata e bife, assim. Nossa, dou até fome agora. Qual é o estado aí, Priscila, dos Estados Unidos? Eu moro na Geórgia. É tipo o Hum, penúltimo estado no sul. Daí abaixo é só a Flórida. A Flórida é cheia de brasileiro. hum. Um lugar. Ah, e acho que é minha casa. A minha casa aqui com a minha família, sem dúvida.
Tem tudo que eu amo. Que nem eu falei antes, eu sou formada em design de interiores, então eu decorei tudo como eu amo de uma forma assim, aconchegante. Eu amo a minha casa, acho que é o meu lugar favorito. E família? Ai, família é tudo, né? É a base da gente, é a força, é o que leva a gente, é o motor da gente, que leva a gente pra frente, pra cima. Tem momentos difíceis, tem momentos de dificuldade, mas família é família. É aquela pessoa, são aquelas pessoas que vão estar sempre do teu lado, que são o teu alicerce, sem dúvida. Bem, Priscila, nossa live agora está chegando ao final. Gente, quase Eu duas quero dizer, horas. sim, eu quero dizer para você uma frase que eu digo para todas as misses. Priscila Machado, você é uma Miss Brasil Forever. Ai, obrigada. Sinta-se sinta-se homenageada nesta série de lives, criada especialmente para todas vocês, e que para mim foi uma live maravilhosa. Todos os seguidores estão amando aqui, você realmente Bom, falou tudo, não é? E você agora, antes de deixar uma mensagem final para os nossos seguidores, pode interagir com quem estiver na live aqui, o momento é seu agora. não sei, o pessoal tem alguma pergunta, porque é sempre legal, né? Gente, eu acho que eu agradeço o espaço, em primeiro lugar, né, que tu me deu aqui para esclarecer diversas coisas. Que nem eu falei, eu tenho muita dificuldade de me abrir ainda para o mundo Miss após o concurso. Foi quase que uma porta que eu fechei por uma questão de medo também, de voltar toda aquela dor, mas é muito bom de se permitir, assim. Eu fico feliz de que eu me permiti, de que eu dei esse espaço, que eu tô aqui conversando com o pessoal, as pessoas são super queridas, ó. Obrigada, gente. Obrigada. É muito bom ter esse carinho e pensar que passaram 10 anos, assim, 10 anos é muita coisa. E ver também tudo que mudou nesses 10 anos, né? O Sim. concurso mudou muito, a interação das pessoas com o concurso mudou muito. Então, é muito bom de fazer parte. E eu ainda lhe faço um elogio. Você está mais bonita, 10 anos depois, ainda está mais bonita do que quando foi coroada, Miss Eu acho Brasil. que é a maternidade que deixa a gente assim. As noites sem dormir que deixa a gente assim, mas vale a pena, sem dúvida nenhuma. Eu rec... Alguém tem pergunta? Não. Não, tá tudo certo. Ó, coração. Ai, a Gabi entrou. Cadê a Gabi? Gabi tá ali também? Cadê? Gabi! Certo. Oi, Gabi, tudo bom? Quanto tempo? Olha, tem um monte de gente ali. Gente, só para responder aqui, ó, o cabelo e o vestido final. É uma questão que aquilo bater na tecla do profissionalismo. O pessoal da equipe tava lá fazendo o cabelo, eles fizeram o cabelo. E quanto mais. Ali a Gabi, ó. Oi, Gabi, linda. E quanto mais profissional eu era, mais chances eu via que eu tinha. Então, assim, o vestido que eu usei era de um patrocinador, não me arrependo. O cabelo foi a equipe do patrocinador que fez. Então, assim, quanto mais se reclama num concurso, quanto mais showzinho de diva dá, menos além a pessoa vai, sabe? Não é legal. Foi-se o tempo. Foi-se o tempo. Oi, Gabi. Obrigada, Gabi. Gabi é maravilhosa, né? Foi-se o tempo que era legal ser diva, era legal se atrasar, era legal reclamar, era legal exigir. Isso não é legal. Isso é chato, muito chato. Então, assim, quanto mais profissional a pessoa ser, melhor ainda. Espero que eu... Você teve muito apoio da organização do Miss Brasil durante o Miss Universo aqui, da Gaeta? O pessoal ajudou muito você? O tempo todo. Eles estavam sempre oferecendo apoio. Quando aconteceu a questão das preliminares lá, no outro dia a gente teve um ensaio, eles estavam lá no ensaio e vieram conversar. O pessoal do Miss Universo, a produção, assim, a chaperona ficou ali do lado, porque a gente não pode fazer nada sozinha. E eles vieram conversar, perguntaram se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa. Nossa, eles sempre me deram muito apoio, assim, eles sempre me deram muito espaço. Quando tiveram os problemas com as fotos, a primeira coisa que eles fizeram foi sentar comigo e falar assim: olha, a gente quer saber a verdade. Seja qual for, a gente quer saber a verdade. E eu falei a verdade, falei: olha, foi assim, essas fotos não tem nada a ver, isso não era para ter sido divulgado, isso aí é alguém com má intenção, etc, etc. Até um tempo depois eu descobri quem foi que vazou a tal da foto, mas tudo bem. Então, assim, eles sempre me apoiaram muito, muito, muito mesmo.
E tudo que eu precisei, tudo que... Eles sempre me deixaram muito livre para tomar decisões, sabe? E isso te deixa muito confortável. E a mim, pelo menos, me deixou com cada vez mais vontade de querer colaborar com eles, sabe? Se eles pediam, de repente vamos fazer assim, vamos fazer assim. Vamos, bora, sabe? Isso cria um ambiente de trabalho muito melhor. Porque se começa muito diva, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. Olha, não tá com nada. Tá certo. Que mensagem você diria para sua bebê quando ela assistir, quando ela crescer, que estiver assistindo essa live da sua homenagem aqui no Miss Brasil Forever? Eu vou dizer para ela, Isabela, minha filha, estuda muito, 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 muito. E seja sempre muito determinada, que sempre vale a pena. Determinada, profissional e correta. Isso leva as pessoas muito longe. Show, show. Ô, Priscila, que papo gostoso aqui com você essa noite. Foi uma noite bom. maravilhosa, assim, e eu sou muito grato, volto a dizer que eu sou muito grato pelo seu convite. Imagina. E foi um convite relâmpago, não é? Porque foi a semana passada, já essa semana, e eu marco as lives com bastante antecedência para você ter uma ideia. Eu estou com lives até outubro já agendada. Coisa boa. E você conseguiu entrar agora, assim, e foi muito legal. Essa live é histórica, é uma live inédita. Você passou com louvor, falou tudo, na maior maestria de quem sabe. E a gente pôde conhecer um pouco hoje da Priscila Machado, a nossa querida e eterna Miss Brasil 2011. E eu não sei se você se deu conta de uma coisa, eu vou fazer um comentário com você. Na história do Miss Brasil e na história do Miss Universo, na história do Miss Brasil, não tem nenhuma Miss Brasil que ficou em terceiro lugar no Miss Universo. E na história do Miss Universo, não tem no histórico dele nenhuma brasileira que ficou em terceiro lugar. Não, então, você, há 10 anos que você detém aí esse título com você, esse recorde, porque as brasileiras eram quinto, quarto, segundo, ou primeiro, mas nunca terceiro. Então, até hoje, esse lugar honroso do terceiro lugar é seu. Você foi a pioneira e a que está aí com ele na história. É verdade, tá vendo? Sempre tem um pouquinho de história, né? É muito legal isso. É bom, foi bom. Quando eu fiquei sabendo, assim, eu fiquei muito feliz. Eu achei muito legal. E vamos ver, tomara que logo venha uma terceira, uma segunda, uma primeira. Quanto mais mulheres vencerem, melhor. Eu acho que é muito legal, assim, e é uma oportunidade incrível que eu acho que muita menina deveria viver isso, porque muda a gente, muda a vida, muda tudo. O que é a Miris? Miris, é Miris teu nome ou é Miri? Minha pergunta, que pergunta que tu fez que eu perdi? Só para não deixar ela sem pergunta. Sem resposta, quer dizer. Cadê ela? Miris DX. Que pergunta que tu fez que eu não vi? Eu não enxergo de longe, gente. Por isso que eu não enxergo as perguntas, eu tenho que vir perto. Que para mim congelou aqui. Eu não consigo ver mais subindo os nomes. Para mim paralisou aqui no José Pereira, né? Que ele disse que você arrasou. Desculpa que eu não vi a tua pergunta. Porque de longe eu não enxergo, eu tenho que vir pertinho. Daí daqui eu já não enxergo mais. Se quiser, me manda no direct depois que eu te respondo. O Jaziel diz aqui, Priscila, beleza ímpar. Obrigada. Ali, ó. É. Roberto Macedo. Eu não sei se o Roberto estava vaiando, tá, gente? Isso são vocês que estão dizendo. Chegou a mandar uma carta que tirasse o título. Também não sei, não fiquei sabendo dessa carta. Ele chegou a te pedir perdão? Não. Mas acho que não tem nem que pedir perdão, né, gente? Não tem muito o que pedir perdão. Acho que perdão é uma coisa que te coloca num patamar assim, eu estou acima e eu preciso que os outros me peçam perdão. Está tudo certo. O que aconteceu lá atrás, ficou lá atrás, foi... Eu estou olhando aqui se também tem alguma pergunta, se eu visualizo alguma pergunta para você. Olha, minha mãe dizendo que a beleza dela, que ela nasceu primeiro, rascunho antes da obra-prima. Mas não tem, acho que não tem que pedir perdão, essas coisas assim. Acho que tem que entender com Deus. Ela que se resolva com Deus, não tem que se resolver comigo. Parabéns, uma das melhores lives que o Brasil já teve. Ai, que aqui, bom. o Weider, né? Fazendo elogio para você aqui, né? Duas gaúchas maravilhosas, o Tiago aqui falando para você, não é?
Gabi Marcos entrou na live. Um beijo, Gabi, para você. Deixa eu ver, lindeza. Pronto. Só muito. Eles Que são bom, muito é bom felizes. receber esse carinho, é bom ver que o pessoal está assistindo. E daqui a pouco também vai ficar lá no Instagram daí essa sua Sim, palestra. sim, já já eu vou salvar aqui, vai estar aqui no Instagram e também amanhã vai estar disponível no YouTube, no canal Miss Brasil Forever. Priscila, eu agradeço a você, a sua participação, né, na série e que você sinta-se homenageada. Parabéns pelos 10 anos de reinado como Miss Brasil e que daqui a 10 anos eu quero conversar com você novamente, nos seus 20 anos de Miss Brasil. Eu vou Isso, estar ali esperando, se isso aí, Deus tomara que quiser. eu esteja assim ainda. Vou tentar congelar assim, mas vamos ver. E aí foi maravilhoso. Eu agradeço a todos os seguidores aqui da live que estão prestigiando a nossa live aqui. E assistam a live depois, comentem a live depois no Instagram. Ou seja, se inscrevam lá no canal Miss Brasil Forever. Lá tem todas as lives disponíveis da série. E você, Priscila, se torna a 51ª Miss Brasil Forever. São 51 misses entrevistadas na série com você. Eita, e muitas mais por vir ainda. Muito sucesso, muito Muito, obrigada pelo muito. espaço mais uma vez. Obrigada ao carinho de quem assistiu, obrigada por ter ficado esse tempo todo. Eu te avisei, né, que eu sou bem faladeira, eu falo bastante. E obrigada por tudo. E eu vou lá também que eu tenho que dormir, meu marido tem que dormir, daqui a pouco ele vai vir aqui dizer, tá, e aí, gente, hora de dormir. Tá bom, Priscila. Ó, um beijão para você. Fique com Deus, muita paz, saúde e Amém. felicidade. E quando você vier ao Brasil aqui, a gente, depois da pandemia, quem sabe podemos nos reencontrar. Combinado. Obrigado a todos vocês por mais uma live da série Miss Brasil Forever. Boa noite a todos vocês e muito obrigado. A live já já aqui no Instagram. Tchau.